Este vídeo foi realizado especialmente para o espectador em processo de crescimento pessoal. Sugerimos que seja visto em momento de calma. Ele não esgota o assunto. Está dividido em 4 partes, de aproximadamente 40 minutos cada uma, e nós acreditamos que estamos dando início a uma série. Demos mais atenção ao conteúdo do que à forma. Muitas vezes, fatos semelhantes são observados com diferentes olhares. Os assuntos não se esgotam. Sugerimos também que cada espectador dê uma atenção especial ao seu próprio sentimento enquanto assiste o vídeo. Tomara que gostem. Energia da vida, Ki, Prana, Munya, fluido medicatrix, orgônio, são palavras, conceitos que falam, na verdade, de um mesmo fenômeno, a energia vital. Indícios dessa energia ativa no organismo humano remontam aos primórdios da nossa civilização. Sacerdotes caldeus, brahmanes hindus, curadores egípcios, gregos, chineses, já tratavam e já cuidavam, já falavam dessa energia particular, especialmente ligada, naquela época, ao trabalho de cura através da impostação de mãos. Mesmo quando revestidos de rituais mágicos ou religiosos, ficava presente e claro para todos que era de uma energia que se tratava e que era necessário a força da fé e da intencionalidade para que essa energia tivesse o efeito esperado. A tradição oriental é riquíssima. Há milênios tratam e compreendem o ser humano a partir do seu funcionamento energético. Os mapeamentos chineses e hindus são extremamente precisos. Falam de pontos e de caminhos de energia através do nosso corpo com uma precisão realmente impressionante. Estão, acho que há milênios na nossa frente nessa decodificação desse sistema no nosso corpo. Mais do que tratamentos, mais do que decodificação desses caminhos, trata-se, na verdade, de cosmogonias amplas a respeito do fenômeno da vida. No Ocidente, há também uma larga tradição de pesquisadores, cientistas e curadores que aprofundaram seus estudos sobre essa energia. No início do século XVI, por volta de 1500, Paracelso, que era um médico e um cirurgião reconhecido na sua época, enveredou por caminhos que colocaram em xeque a medicina do seu tempo, juntando a alquimia e o ocultismo com a tradição experimental, conseguiu novas sínteses bastante interessantes. Falava ele de uma energia, de uma força vital que ele denominou de Munya, capaz, segundo ele, de envenenar ou curar as pessoas. Em seus 14 livros compêndios, era uma pessoa extremamente prolixa e profunda e extensiva nos seus conhecimentos, discriminou bastante as características e qualidades dessa energia. Paracelso é uma pessoa que merece ser visitada, principalmente pelas suas ligações com a alquimia, que posteriormente Jung também conectou. Galvani, um dos descobridores da eletricidade, propôs uma energia específica para o reino orgânico. Era um cientista muito famoso nos meios oficiais, mas mesmo assim ousou estabelecer a particularidade dessa energia, que, segundo ele, era a que capacitava o nosso organismo de pulsar. E mais, dizia ele, que quando essa energia se consolidava no processo expansivo ou contrativo da pulsação, era o que causaria, na verdade, as disfunções e patologias do nosso corpo. Mas talvez, dentre todos os cientistas ocidentais, quem mais revolucionou e colocou em polvorosa a ciência de sua época foi um francês chamado Anton Mesmer, na época por volta da Revolução Francesa, antes e depois da Revolução Francesa. Após algumas curas sensacionais feitas em público em Paris, Mesmer ganhou adeptos por toda a Europa. E seu movimento, quer dizer, seu conhecimento que se transformou em um movimento chamado mesmerismo, perdurou durante décadas. Mesmer falava de um fluido vital presente na natureza viva e no organismo. Falava mesmo de uma irritabilidade muscular, que na verdade era o poder contrativo ou expansivo da musculatura de nosso corpo. E dizia ele que quando essa irritabilidade se perdia o seu vigor, essa capacidade pulsativa perdia o vigor, enrijecia os canais por onde deveria fluir esse fluido vital e era a causa de todas as disfunções. Interessante notar que Mesmer elaborou uma série de aparatos energéticos, caixas, becks e outros artefatos muito semelhantes aos utilizados hoje que nós vamos descrever aqui no nosso vídeo. No começo do século XIX, vale destacar também um outro cientista, Reichenbach, que durante muito tempo, na verdade cerca de 30 anos, dedicou-se a estudar uma energia particular que ele denominou de ódilo, ou Odd. Deixou inúmeros seguidores e pesquisadores que descreveram ela com bastante particularidade. Poderíamos citar mais dezenas de outros pesquisadores e cientistas que anteviram, de certa forma, e pesquisaram essa energia particular presente no organismo humano e nos vegetais e nos animais, na natureza, enfim. Mas mais importante do que fazer um histórico dessas pesquisas é mostrar que as pesquisas que vamos mostrar nesse vídeo, na verdade, têm um histórico atrás de si. Dr. Luiz Moura, que apresentaremos a seguir, é médico, uma figura de reputação nacional, nosso amigo de longa data, desde há 12 anos atrás, dos primeiros ciclos Reich, um pesquisador emérito,
e que, com a curiosidade dos sábios, resolveu enveredar pelos novos caminhos do conhecimento. É muito interessante o que ele vai falar a seguir e vocês vão ter oportunidade de ver. Em dezembro de 78, eu recebi como presente de Natal este livro, A Biopatia do Câncer. Este livro foi, vamos dizer, a bíblia do meu aprendizado sobre a bioenergética. É aí que eu tomei contato. No princípio, eu tive assim fiquei perplexo. Eram tantas coisas novas, era uma maneira tão diferente que ele apresentava a medicina, a explicação das doenças, a explicação da febre, de uma maneira tão diferente de tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Eu sou formei em 49 na Faculdade Nacional de Medicina, que na época era federal, né? Universidade Federal, mas que era na Praia Vermelha. E eu, quando terminei de ler, eu completei o livro, mais ou menos num mês, eu fiquei perplexo e fiquei na dúvida, será que o Reich não era louco mesmo? Será que isso aqui não é o produto de um cérebro de louco, em que a lógica aparente tão perfeita foi arrumada e não decorre de fatos, decorre sim de uma mente doente que arrumou uma lógica perfeita para explicar aquilo tudo? Foi essa perplexidade que eu fui tomado. Então eu decidi, para liquidar com o assunto, para não, ou de uma vez, fazer uma verdadeira lavagem cerebral, esquecer tudo que eu tinha lido, ou então adotar integralmente tudo que eu tinha lido. E para isso eu escolhi a experiência que ele fazia com os camundongos. Usava a caixa orgânica em tratamento de câncer, um câncer inoculado nos camundongos, no peritônio, quer dizer, na barriga do camundongo, um líquido contendo células cancerosas, que era o sarcoma 180, o pior dos cânceres que existe, e esse camundongo era então colocado todo dia meia hora dentro da caixa orgânica. E tinha, segundo Reich, nas experiências que ele relata no livro, tinha uma sobrevida quase triplicada, sem nada mais a não ser o uso de meia hora por dia da caixa orgânica. Então eu fui procurar um serviço onde se fazia a aplicação inoculação do sarcoma 180 em camundongos. Era o serviço do professor Oliveira Lima e Magarão, na esquina da Rua México com o Almirante Barroso. E fui lá e eles me disseram que faziam repicagens contínuas desses camundongos. Eles morriam em 7 a 9 dias. Após a aplicação, eles morriam. E que ali um serviço patrocinado pela Fundação Rockefeller, que financiava, e eles faziam pesquisa de medicamentos para o câncer. E o camundongo inoculado com o sarcoma 180 era o teste que eles usavam para ver se os medicamentos funcionavam ou não. Medicamentos na área imunológica, medicamentos que estimulassem as defesas. Bom, então, eu quis saber qual era a linhagem de camundongos que eles tinham lá, eles me disseram, e qual a ração que os camundongos comiam, porque a ração pode conter nutrientes que poderiam ser diferentes daquela e produzir efeitos diferentes na evolução da doença. Então eles me contaram, a ração era comprada no Moinho São Cristóvão e o camundongo de uma cepa do Instituto Oswaldo Cruz. Fui no Instituto Oswaldo Cruz, consegui os camundongos, 6 camundongos, e levei para serem inoculados. No mesmo dia que eles faziam a repicagem, que chama inoculação, em 12 camundongos. Então os 12 ficaram lá com eles, como habitualmente, e os 6 eu levei para Jacarepaguá, onde eu construí uma caixa no tamanho que cabia a gaiola com os 6 camundongos, para não ter que pegar os camundongos, era só colocar a gaiola dentro da caixa. Bom, e combinei que eu iria acompanhar por telefone a evolução da doença nos camundongos dele, e ele me diria, e eu contaria o que estava acontecendo com os camundongos que eu estava fazendo a experiência. E o resultado foi que no fim ao 7º dia começaram a morrer os camundongos lá no serviço dos professores Oliveira Lima e Magarão. No 9º dia todos tinham morrido, os 12, e os meus continuavam todos vivos. Quando chegou com 21 dias começaram a morrer os meus, e no 23º dia terminaram todos de morrer. Então tinha havido realmente, a vida desses camundongos tinha triplicado com o uso diário de meia hora da caixa. Sem mais nada. Camundongos da mesma cepa, com o mesmo, repicados no mesmo lugar, aplicando a mesma quantidade das células de sarcoma 180 e alimentados com a mesma ração. E dentro da mesma cidade. Apenas em vez de ser o centro da cidade, era Jacarepaguá. Mas não havia essa diferença. E aí eu me convenci
e realmente não era uma fantasia do Reich. Aquela caixa realmente continha algo que modificava o prognóstico de sobrevida dos camundongos, que foi provado através da experiência. Agora, o que me levou a usar a caixa fora da medicina, quer dizer, como em outro campo, foi a crítica de um colega meu de turma, que já é falecido. E quando eu contei a história dos camundongos, ele disse: olha, isso não prova nada. Porque o camundongo é um animal extremamente inteligente, tanto assim que vem sobrevivendo à perseguição milenar do ser humano, e ele poderia colocar dentro da caixa orgânica, ele considerar aquela caixa como uma caixa com poderes mágicos, já que o dia deles passava a ter uma interrupção de meia hora de escuridão, né? Como se fosse um dia virar 2 dias. Então seria o efeito psicológico sobre os camundongos que poderia produzir este aumento de sobrevida. Aí quando o colega falou isso, numa palestra que eu fiz na UERJ, eu disse para ele: olha, na próxima vez eu darei uma solução a esse problema. Eu farei uma experiência que não permita essa interpretação. Aí eu falei com um colega, aliás, um cliente meu, um coronel reformado do Exército, coronel Manuel Teixeira de Barro, e disse para ele: olha, eu queria fazer uma experiência em que você seria o testemunha. Nós vamos tomar 2 garrafas de vinho, agora cada um toma metade, e vamos abrir num exato momento as 2 garrafas de vinho. Uma garrafa vai ficar dentro da sua adega e a outra eu vou colocar dentro da caixa orgânica. Só que a garrafa que eu vou levar vai ser embrulhada e vedada e assinada e datada por você. E a que vai ficar contigo vai ser assinada por mim, datada. Então. E daqui a 2 meses você vai me avisar. Vai me dizer: ó, passaram-se 2 meses e nós vamos conferir o que aconteceu com esse vinho e se há alguma diferença entre o vinho na sua adega e o vinho colocado numa caixa que está no meu quarto. Aí levei esse garrafa de vinho, botei lá na minha caixa e ele deixou lá. Quando chegou o dia preciso, ele telefonou para mim: olha, está no dia de conferir. Tudo bem, então eu fui na casa dele, ele pegou lá a garrafa, estava lá enviolada, fez toda embrulhada, direitinho, na adega, e ele colocou numa taça, senão não podemos beber porque era vinagre. Não tinha condição de beber. Aí eu fui com ele para minha casa. Chegamos lá numa sala nos fundos da casa. Eu fui apanhar a garrafa, aliás, fiz ele apanhar a garrafa, ele viu, examinou, disse: está perfeita como quando eu assinei, está tudo bem. Então vamos beber esse vinho. Aí eu peguei as taças, botei na mesa e disse: agora eu vou experimentar. Experimentei, o vinho estava perfeito, bebi, e ele virou-se para mim e disse: ô Moura, você está tão fanatizado por essa história aí, dessa experiência da caixa, e você está bebendo vinagre. Eu digo: não, eu não estou bebendo vinagre. O vinho está perfeito, está como quando nós abrimos. Aí ele, que é filho de português, e sempre foi criado com vinho, e conhece muito bem vinho, adora vinho, era um vinho Chateau Chandon, tinto, as 2 garrafas, a minha e a dele, né? Foi aberto exatamente na mesma hora. E ele então pega a taça e leva a boca, começou a bochechar o vinho e disse: olha, amor, realmente, esse vinho está melhor do que na hora que nós abrimos. Eu digo: não, agora é sugestão tua. Você ficou tão impressionado com o fato do vinho não virar vinagre e você já está achando que está melhor. Para mim está a mesma coisa que no momento exato que nós abrimos. Nesse leite colocado dentro da caixa não ocorre isso. O leite fica gelatinoso por igual, sem separar coalho de soro. Não há coalho. O leite fica como uma gelatina. Se o leite contiver água, separa água, mas não soro. Fica água no fundo, mas água mesmo. Absolutamente água, mais nada. E a explicação que eu tento, ou pelo menos tentei dar ao fato, é o seguinte: que essa energia orgânica, a energia que o Reich mudou e, inclusive, se colocou em termos de uma energia física, tirou do misticismo, colocou em nível de ciência e estudou as leis e propriedades desta energia. Essa energia é expansora. Por exemplo, o uso da caixa permanentemente, o uso como eu fiz durante anos, faz com que o processo de envelhecimento, quer dizer, a aparência do processo de envelhecimento se retarde. Por exemplo, eu estou usando a caixa desde 1980. 13 anos. 79 eu já usava, mas não usava continuamente, ainda estava pesquisando. A 80 é que eu usei até uns 3 anos, praticamente todo dia. Depois, agora eu uso assim 2 vezes por semana, eu não sinto mesmo necessidade de mais do que isso. E nessa altura eu estava com 55 anos. Hoje eu estou
passados 13 anos, com 68 anos. Eu notei que eu percebi que, para trás, o processo de envelhecimento da pele era mais intenso do que aconteceu nesses 13 anos. Nesses 13 anos eu não notei grande diferença da vitalidade da pele. E eu acredito que o princípio básico é o seguinte: a energia expansora. A falta dela, com a idade, como as células se reproduzem em velocidade menor, há uma tendência, e cada vez que uma célula se reproduz, ela dobra a quantidade de energia. Então, quando o organismo está em catabolismo, estão morrendo mais células do que estão nascendo. Então, ocorre que essas células, o nível de energia cai no organismo e as células começam a se contrair, e daí o envelhecimento, o enrugamento da pele vem dessa contração das células. No leite, o que ocorre é exatamente isso. Com a energia expansora, as moléculas, em lugar de se contrair morrendo, como ocorre quando há o processo normal de transformação do leite em palhada, né? Não é isso que ocorre pela morte das células e com o desenvolvimento de micro-organismos. Ao contrário, a energia não permite o desenvolvimento desses micro-organismos, não permite que eles transformem a lactose em ácido lático. Daí o fato do leite, esse leite gelatinoso, não ser ácido. É normal, tem um gosto de leite, apenas o leite gelatinoso. E as células se expandindo, a membrana dessas células se aumentando a tensão dessa membrana, e a soma dessas tensões de membrana total é que faz o leite passar da consistência líquida para gelatinosa. É essa a explicação que eu dou, baseada nessa observação de que essa energia faz com que as células tendem a se expandir, a não se contrair, o processo de enrugamento pela diminuição da quantidade de líquido, porque a quantidade de líquido no corpo humano vai caindo, vai diminuindo com a idade. Quanto mais jovem, mais quantidade de líquido a pessoa tem. Quanto mais velho, menos quantidade. Por quê? Porque as células contêm menos líquido. Porque o nível de energia das pessoas vai baixando. Porque a reprodução celular também vai diminuindo. Realmente, o mínimo o resultado que a caixa produz no câncer é um retardamento da evolução do câncer e uma enorme diminuição da dor que o câncer produz. Isto é seguro, isso sempre acontece. Agora, a cura de câncer, aconteceu um caso, mas eu não posso atribuir exclusivamente à caixa, porque eu fiz também um tratamento simultâneo com autohemoterapia, quer dizer, com estímulo imunológico, quer dizer, pela retirada do sangue da veia injetado no músculo. Então houve uma ativação imunológica, mas a caixa também foi usada. Houve casos de cura mesmo, de câncer avançado, alguns casos. Agora, de qualquer maneira, os pacientes sempre melhoram usando a caixa orgânica. Que melhora, como é que aparece essa melhora? A melhora no sentido de que o câncer evolui muito mais lentamente e incomodando muito menos o paciente, quer dizer, ele sofrendo muito menos com o câncer. Não, houve cura de câncer, um câncer de palato duro, inoperável também, nessa época, esse paciente já não era mais, esse câncer não havia mais possibilidades cirúrgicas para ele, e o doente não quis fazer quimioterapia, e o uso da caixa fez com que esse câncer evoluísse, curou, totalmente sem nada, isso comprovado no Plano São Francisco. Eu tive o caso de Maria das Dores, que é um caso terminal de câncer, mas que houve as duas coisas. Aí no caso não foi autohemoterapia, não. Foi as vacinas do professor Sembranelli, de São Paulo. E esse caso foi extraordinário mesmo, porque eu era em 1980, eu era diretor da DIMED, que fiscalizava os medicamentos, né, no Ministério da Saúde. E o professor Sembranelli trouxe as vacinas para serem examinadas no Instituto Oswaldo Cruz. Mas, infelizmente, o Instituto Oswaldo Cruz apenas disse que as vacinas não estavam contaminadas. Não estudou o poder anticancerígeno dessas vacinas. Não foi dado um laudo em relação a isso. Mas ele me trouxe duas amostras, e uma outra para eu aplicar numa paciente que tivesse algum caso avançado. E apareceu nessa mesma noite no meu consultório uma moça de 30 anos, chamava-se Maria das Dores, que tinha sido operada no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, de um tumor e ocorreu após a gravidez, no terceiro mês de gravidez, o abdômen dela, quer dizer, após o terceiro mês, no fim da gravidez, depois que ela teve uma menina, aos 30 anos de idade,
3 meses depois, o abdômen dela começou a crescer e ela fez uma ultrassonografia e constataram que era um tumor. Aí abriram e não puderam fazer nada, apenas tiraram biópsia, porque o tumor tinha invadido o reto, tinha invadido bexiga, tinha tomado todo o abdômen. Era um carcinoma epidermoide de ovário. E tinha explodido, tinha contaminado. Aí essa moça chegou no meu consultório, carregada pelo marido, e a mãe numa cadeira, porque ela já não andava mais, ela tinha um abdômen enorme, e pele e osso sobre as pernas e sobre os braços. Era, vamos dizer, aquela fase caquética final do câncer. Nesse dia, o professor Sembradelli tinha me entregue as vacinas. E eu, então, decidi fazer o uso das vacinas e a caixa orgânica que eu tinha na minha casa. Então, o marido levava na Kombi, todo dia punha ela dentro da caixa orgânica e foi fazendo as vacinas, que são 6 tipos de vacina. Então, hidroquinona, soro de medula óssea, soro anti-neoplásico, vacina anti-neoplásica, são 6 produtos, que são uma sequência de vacina. E ela fez tudo aquilo direitinho. 3 meses depois, eu um dia me espantei porque minha casa ficava a uma distância de uns 100 metros da rua e eu vi a Maria das Dores, em vez de vir de Kombi, andando. Porque eu já tinha perdido contato, achei que ela tinha morrido e nem tinha preocupado com aquilo. Ela vinha na minha casa, mas ia muito cedo, 7 horas da manhã, ela entrava na caixa e eu não via. Aí ela chega assim, nessas condições, e até nessa ocasião eu estava usando a caixa orgânica, um senhor, uma doença, que chama doença de Raynaud, que fica sem circulação nas pernas. Esse também foi ela que observou que o paciente que tinha as pernas roxas estava ficando com as pernas rosadas. Essa paciente que observou isso. E que eu também não estava acompanhando. Então, ela vem andando, entra na caixa e tudo. E eu perguntei a ela como estava. Ela disse, estou cada vez melhor. E já estava já com os braços já em carne, né? Pernas também, mas ainda com a barriga grande. E levou 1 ano nesse tratamento. E com as vacinas do professor Sembranelli e a caixa orgânica. No fim de 1 ano, ela estava usando já as calças de antes da gravidez, já estava recomposta todas as pernas e braços, toda a musculatura, tudo tinha sido recomposto. Eu então mandei que ela voltasse ao Hospital Cardoso Fontes para ser examinada lá, pela ginecologista que a havia operado. E ela, foi um assombro lá quando ela chegou, porque ninguém pensava que ela estivesse viva. Então a ginecologista examinou, e depois de fazer ultrassonografia de novo, e fazer exame local e tudo, deu alta a ela dizendo que ela não tinha mais nada, estava curada. Quer dizer, esse foi um câncer terminal. Você acompanhou ela mais algum período de tempo? Mais de 10 anos depois, até hoje ela é minha cliente. Mais de 10 anos, está viva, perfeito. Não tem mais nada. Apenas ficou estéril, né? Se eu teve essa criança, não pode ter mais filho, porque houve destruição dos órgãos, que o câncer está com uma recomposição, mas deixando as sequelas, né? O câncer é uma doença e a medicina holística daria uma explicação perfeita. Só existe saúde, segundo Hipócrates, né? Pai da medicina, né? Os médicos fazem o juramento hipocrático, quando existe harmonia perfeita entre corpo, mente e espírito. E o câncer é uma biopatia atrófica, segundo Reich. Daí o nome do livro dele, A Biopatia do Câncer. Esse livro que foi a base de todo o meu trabalho. Realmente, quando a pessoa não está de bem com a vida, está de mal com a vida, ela se encontra contraída. Ela bloqueia o fluxo energético, ela está tensa. Como essa energia penetra no nosso corpo por 2 vias principais, pelo ar que nós respiramos e pelos alimentos que nós ingerimos, e que incorporar a energia respirando, seja de origem animal, seja vegetal, então a origem dessa energia é o ar, é cósmica, essa energia é cósmica, é o ar. E a retirada do ar, quando a gente respira, introduzindo no pulmão, e quando a gente ingere o alimento que os animais ou os vegetais respirando incorporaram, a gente ingere, esse alimento vai para o intestino, onde é absorvida essa energia junto com os alimentos pelos glóbulos vermelhos. Quer dizer, o transportador dessa energia no corpo humano é a hemácia, o glóbulo vermelho. E esse glóbulo vermelho, ou no pulmão, recebe a energia junto com o oxigênio, ou no intestino recebe energia junto com os alimentos e distribui por todo o corpo. E essa distribuição e essa energização é perfeita se nós estivermos com toda a nossa circulação permeável, deixando ela circular, o sangue circular perfeitamente. Mas se nós estivermos tensos, a musculatura comprime os vasos sanguíneos e dificulta a circulação de energia. Então, tudo aquilo que levar a pessoa a ficar, quer dizer, todas as emoções que são negativas, o medo,
a insegurança, a raiva, tudo aquilo que contrai produz baixa do nível energético. Tudo aquilo que, ao contrário, relaxa, como a felicidade, a tranquilidade, a segurança, produz aumento do nível energético porque permite a circulação de energia. O organismo não cria, o corpo humano não cria obstáculo à circulação de energia. Quer dizer, então o problema é de estar de bem com a vida. Quer dizer, na realidade, só se tem saúde quando se está de bem com a vida. E hoje em dia a doença tem aumentado muito pela insegurança que as pessoas estão vivendo. Insegurança do dia a dia. A violência, tudo isso, as notícias alarmantes que se vê, né, nos órgãos de comunicação, e tudo isso faz com que as pessoas fiquem em guarda, fiquem contraídas. E isso significa doença. Leva a doença, naturalmente, porque baixa o nível energético. Daí a quantidade de pessoas hipertensas cada vez maior no mundo. Por quê? Porque vivem tensas. E aí tem que se tornar hipertensas. Porque a área para que o sangue circule diminui, devido à contração muscular, contraindo esses vasos todos, né? Então, na realidade, além desses fatores, lógico, existem as agressões químicas ou físicas que produzem uma irritação vascular, que produzem contração, por exemplo, queimadura do sol. Produz câncer também, por quê? Porque a queimadura produz a contração vascular. Se é apenas um calor suave, produz dilatação, mas o calor forte produz contração. E os agentes químicos, agentes de contato químico também podem produzir câncer por produzir queimaduras, produzir irritação e contração. Toda irritação crônica leva ao câncer. Porque baixa o nível de energia. Quer dizer, isso do ponto de vista reichiano. Do ponto de vista dos oncologistas, que não são reichianos, já seria o produto químico para produzir intoxicações, em vez de olhar a coisa do ponto de vista bioenergético, olha do ponto de vista bioquímico. Né? E provavelmente são as duas coisas. Em todas as patologias ligadas ao sistema nervoso, por exemplo, a depressão é o melhor das patologias, que melhor responde ao tratamento da caixa hormônica. Depressão. As neuroses de ansiedade, angústia, por exemplo, a angústia é excelente o tratamento da caixa. Na hipertensão arterial, muito bem. Em todas as doenças que produzem constricção vascular, como no caso da doença de Raynaud, Leber, também dá ótimo resultado. Nas doenças de contratura, mesmo que a caixa orgânica não curando, mas há uma melhora. Por exemplo, nas doenças articulares, nas dores lombares, nas lombalgias, dá excelente resultado porque há um relaxamento muscular. Então, desse relaxamento vem a melhora dos nervos comprimidos, já deixam de ser tão comprimidos e há uma melhora. As doenças que são chamadas autoimunes, de autoagressão, todas elas têm melhora com a caixa orgânica. Artrite reumatoide, todas elas, lúpus, esclerodermia, porque nessas doenças existe uma autoagressão. Então, existe, vamos dizer, uma condição em que a pessoa está se punindo. E a caixa orgânica cria uma euforização, melhora a atitude em relação à vida. Agora, a caixa não é só a caixa que funciona. Por exemplo, se a pessoa vai para um clima de montanha, o nível de energia é diferente. Por exemplo, na montanha o nível de energia é muito mais alto do que ao nível do mar. Porque essa energia tem uma enorme atração pela água. Ela é incorporada pela água. Por exemplo, eu uso também, em lugar de só usar a caixa, para não ter que ficar na caixa todo dia, eu ponho garrafões dentro de água na caixa e só bebo água que fica energizada na caixa. Então, assim, eu já obtenho energia sem precisar nem ficar na caixa. Lá em Visconde de Mauá, eu só bebo vinho, vamos dizer, nas refeições. O vinho vai para a caixa. Então, eu estou tomando um vinho, estou tomando a água energizada. Então, já é outra maneira de se obter energia. A altitude lá, 1.300 metros, então, muito mais energia do que ao nível do mar, porque a energia vai se incorporando à água. Então, como a fonte de energia é cósmica, ela vem lá de cima, havendo menos vapor d'água, quer dizer, menos 1.300 metros de ar com vapor d'água, há muito menos perda de energia, quer dizer, porque a energia, quando se incorpora à água, quanto mais úmido o tempo, melhor para os vegetais. Porque quando então chove ou garoa, aquela energia vai para a terra e os vegetais se dão bem com ela. Mas nós não. Quando o tempo está úmido, não é saudável para nós. Quando o tempo está seco, ensolarado, é muito mais saudável para nós. Quer dizer, a saúde dos animais é melhor com o tempo seco e ensolarado. E dos vegetais, ao contrário. Quando chove, quando o tempo está úmido, é quando
os vegetais se dão melhor. Haja visto a floresta amazônica, né, com um nível de umidade altíssimo lá, luxuriante, né, uma floresta que se desenvolve de uma maneira incrível, né? E já nos lugares secos, não, as árvores são muito menores, desenvolvem muito menos, porque falta a energia que é incorporada à água, né? Então, a energia, o mar, por exemplo, a água do mar tem um nível de energia muito alto. Na tabela que o Reich tem aqui nesse livro, a água do mar é 8, quando a água destilada é 1, a água potável, a água de chuva é 3 e a água potável, essa que nós bebemos, 4. As águas do mar, 8. Por isso que as pessoas, quando tomam banho de mar, se sentem depois relaxadas, dá um sono muito grande, sentem bem. A busca das populações de litoral pelas praias e tudo, é uma busca pela saúde, é para compensar as tensões que a pessoa vive e busca então a praia, né? Uma forma de relaxar. Pesquisas energéticas no Ocidente guardaram uma característica. De todas aquelas pessoas, aqueles pesquisadores que eu narrei anteriormente, nenhum deles constituiu, na verdade, um corpo de conhecimentos que perdurasse através do tempo. Na verdade, a primeira pessoa que falou de uma energia particular do humano e que a partir daí se transformou em um caminho de conhecimento foi Freud, no final do século XIX. Freud descobriu uma energia particular denominada por ele de libido. E ele fez o primeiro mapeamento ainda incipiente dessa energia no corpo humano. Ele disse que essa energia, na verdade, ela tinha uma origem sexual, nos órgãos sexuais, e que ela se acumulava e se condensava em determinadas regiões do nosso corpo, que ele chamou de zonas erógenas. Reich foi um discípulo de Freud. Reich começou através de seminários de sexualidade em Viena, e o seu caminho foi a tentativa de quantificar essa energia. E através de pesquisas feitas ao longo de décadas, na verdade 30, 40 anos, o Reich desenvolveu e viu que essa energia não era só presente no organismo, como também presente na atmosfera ao redor. Era uma energia com características e qualidades bastante particulares. Após várias pesquisas experimentais, Reich denominou essa nova energia de orgone e viu que tinha características bastante especiais. A gente aqui não vai precisar discorrer muito sobre elas, mas vamos falar basicamente de duas dessas características. Primeiro, que ela é uma energia cósmica fundamental presente no organismo e fora dele. E que ela tem uma coisa que a distingue, uma qualidade que a distingue fundamentalmente das outras formas de energias, como a calorífica, a elétrica. É que o potencial maior da energia orgânica absorve energia dos potenciais menores. Ao contrário das outras energias, como a calorífica, onde uma concentração maior sempre cede energia para uma concentração menor. Segundo Reich, o fluxo energético natural do nosso corpo, ele pode ser retido através dessas repressões internalizadas das contrações musculares crônicas em 7 locais preferenciais, que seriam os anéis de Coraça. Ele identificou 7 segmentos onde nós, de certa forma, retemos o fluxo dessa energia. O segmento ocular, o oral, o cervical, o torácico, o diafragmático, o abdominal e o pélvico. O seu tratamento consistia em desbloquear o fluxo energético novamente, restaurando a naturalidade do corpo. Com a descoberta da energia orgânica, introduziu no seu trabalho, no seu tratamento, determinados aparatos energéticos. O principal deles, descrito no seu livro A Biopatia do Câncer, é a caixa orgânica. A utilização da caixa orgânica abriu espaço para pesquisa e para a utilização de diversos outros artefatos energéticos, e com resultados absolutamente impressionantes, como nós vamos ver a seguir. O princípio é muito simples. O bastão é um bastão de ferro de 30 centímetros. Um cano de ferro. E sobre esse cano se enrolam camadas de papel celofane, que é o material orgânico, e papel de alumínio, esse que se usa em cozinha, que é exatamente 30 centímetros, e que em formas concêntricas. A primeira volta é do papel de alumínio, em contato com o ferro. Depois vem o celofane envolvendo e junto com o alumínio. E no final dá-se 2 voltas de papel celofane sobre o alumínio. Quantas camadas você usa? São 40 camadas aqui. 40 celofane, depois do 40 camadas. Agora, esse bastão tanto é um aplicador de energia, vamos dizer, se eu tiver deficiente em algum lugar, com falta de energia, uma dor, qualquer que esteja produzindo aqui, falta de energia da dor. A gente segura o bastão e aproxima do ponto onde estiver sentindo dor. Aí a energia da mão, e são as mãos e os olhos que mais emitem energia, são as 2 partes do corpo que mais emitem energia, essa energia é projetada sobre o local que a gente quer aplicar. Agora, se ao contrário, se a gente quiser drenar a energia, por exemplo, uma energia doente. Minha mulher uma vez teve uma neurite, depois tive outros pacientes assim. Ficou com a mão esquerda em garra, não podia mais pegar objeto nenhum. Aí eu coloquei, ela segurou o bastão, esse bastão eu liguei um fio
liguei esse fio à água e imediatamente ela teve alívio. O alívio durou poucos minutos, porque logo a água ficava saturada da energia doente. Aí eu tinha que tirar, jogar aquela água fora e pôr outra. Até que no dia seguinte eu achei, eu estava em Visconde de Mauá, então levei ela para a beira do rio e ela jogou, ficou o fio lá na água corrente, e ela ficou uma hora mais ou menos ali e nunca mais teve nada. Ficou curada. Eu uso sempre que há qualquer processo de dor, ou então um processo inflamatório, por exemplo, um furúnculo, uma coisa já consegue sumir um resultado bom. O que é importante se lembrar é o seguinte: se a gente quiser drenar energia de algum lugar, não pode pegar com a mão, porque daí a mão vai drenar energia. Tem que colocar um plástico, que o plástico não deixa passar energia alguma. Zero, não passa totalmente, não passa nada. Então, se a gente coloca plástico, a energia não passa. Se usar, por exemplo, algodão, tecido de algodão, a energia passa toda. Se for de poliéster, por exemplo, já passa parte. Porque é sintético. Todo material sintético bloqueia a passagem de energia. O algodão deixa passar integralmente. E então a pessoa envolve o plástico, pode segurar o bastão e colocar ele perto do local onde há a infecção, onde houver a infecção, e faz a drenagem da energia. Liga o bastão, joga para a água, então faz a drenagem da energia doente. Ali. É uma maneira simples de tratar. Forma piramidal é uma forma de captação de energia. Por exemplo, debaixo das caixas que eu mando construir, eu mando colocar pirâmides, porque aí eu junto a antena de energia cósmica, que é a pirâmide, com um acumulador, que é a caixa. Desde que seja colocado embaixo, aumenta a potência da caixa. Pirâmide Embaixo. de que você coloca? E o Catex, pirâmide simples demais, qualquer madeira. Madeira, desde construída e colocada certamente. Essa aqui, essa forma piramidal, desde que colocada desse lado, paralelo ao norte-sul, ele passa a captar energia. Se a gente coloca em cima dessas pirâmides, esta placa que é, de um lado, cobre, do outro lado, matéria orgânica, que aqui é um tipo de papelão, fibra. Então, essa matéria orgânica capta, quer dizer, a forma piramidal está captando energia, a matéria orgânica está captando, e quando a gente precisar de aplicar a energia em qualquer lugar, é só colocar a parte do cobre em contato com o local. E tem algumas horas de energia, mais nada. É só isso, colocado, e há uma melhora imediata nisso. E esta pequena eu uso para colocar no bolso, por exemplo. Como a vida tensa que as pessoas vivem, dúvidas, agressões, essa coisa toda, então a gente tem que manter as coronárias dilatadas. Então, essa plaquinha a gente pode usar no bolso. Colocar a plaquinha com a parte do metal em contato com dentro da camisa. Não, se a camisa for de algodão, é total a passagem. Se for de um poliéster com um pouco de algodão, já passa menos, não será o mesmo resultado. Então, se em contato com a pele seria melhor, né? Seria mais complicado colocar, mas dentro do bolso fica mais simples, né? É a forma piramidal que serve de antena dessa energia cósmica. E a caixa é a sequência de materiais, a sequência de material orgânico por fora e o condutor da energia, que é o metal por dentro da caixa, é que faz a captação. É só a sequência de material. Se for invertido, se colocar o ferro por fora, a madeira por dentro da caixa, essa caixa, em vez de beneficiar a pessoa, faria mal, porque iria tirar a energia da pessoa. Mas é simples demais isso aí. Qualquer carpinteiro pode fazer essa caixa. Qualquer carpinteiro ou uma pessoa habilidosa. A primeira caixa e algumas outras caixas pequenas eu fiz para semente. A caixa para eu como planto aumenta muito a germinação da semente, né? Acelera bastante. Então é uma outra aplicação importante. A agricultura também. A aplicação dessa energia pode ser múltipla, né? Energia da vida, né? Aqui, ó. Esse é o esquema da caixa que o Reich usava. Aqui, por dentro, ferro, algodão coton no meio e boa madeira por fora. Aqui ele tinha um termômetro, um de fora da caixa, outro penetrando na caixa. Porque a quantidade de energia é que vai resultar na diferença de temperatura entre o termômetro interno e externo. Quanto maior, significa que a caixa tem mais energia. E essa energia circulando aqui, ó. E aqui ele ainda tinha esse visor, porque quando a escuridão completa, pode-se ver essa energia sob a forma de partículas azuis. Mas é o seguinte, esse cidadão, eu estava na sauna do Hotel do Amaro, esse cidadão era o gerente, é o gerente, está lá,
chama-se Vieira, ele estava lá no hotel, e ele veio ver, porque estava eu, o Amaro, dono do hotel, a Inês, e a esposa dele, e um casal com uma criança. Éramos essas pessoas que estavam lá. Então, éramos 5 pessoas, e mais eu 6 pessoas. Aí o seu Vieira veio para conferir se a sauna estava bem quente. Porque ele cuida daquilo, ainda mais no dia. Eu fazia sempre sauna nos domingos, pelo dia de sauna dos patrões, dos donos do hotel, que é o melhor dia, né? Não deve caprichar da sauna. Então ele veio ver. Mas a porta da sauna estava empenada, emperrada mesmo, tinha dilatado com aquela umidade muito grande da sauna, e aquela madeira tinha dilatado e tinha prendido. Ele empurrou com muita força para ele fazer uma força grande para poder abrir a porta da sauna para sentir se estava precisando colocar mais lenha lá, porque a sauna é a lenha, né? E com isso ele se inclinou e ficou apoiado no portal da sauna. Quando ele puxou com toda a força a porta para poder fechar a porta, já que sabia que ela estava empenada, então toda a força, ele tinha colocado o dedo adiante e o dedo médio dele foi amputado, toda a falangeta, essa, vamos dizer, a unha e mais outro tanto da unha amputado. Bom, a pancada foi tão violenta que ele não sentiu nada. Ele voltou lá para o bar do hotel, onde ele ia fazer uma caipirinha. Foi na hora que ia fazer a caipirinha que ele viu aquela sangueira toda e veio gritando. Aí que ele sentiu a dor. Enquanto a pancada foi tão forte que ele não sentiu absolutamente nada. Aí ele veio gritando lá. Quando chega lá, a dona Inês já tinha apaiado o dedo dele. E espantado com aquilo, né? E os gritos, aí que nós percebemos, porque quando ele cortou mesmo, ninguém percebeu. Aí ele vem e eu então mandei para o doutor Roberto, o médico lá de Mauá, para dar os pontos daquilo, porque lá pela distância seria impossível ele tentar um reimplante desse dedo. Tudo em São Paulo seria umas 5 horas para chegar lá, no Rio 4 horas, não daria mais para reimplantar. Então, e ele mesmo não tinha interesse nisso. Aí o doutor Roberto ele deu analgésicos e tudo, e ele foi para casa, né? Mas quando chegou, já era meia-noite, a Inês, lá com a Amaro, vieram me buscar porque ele estava aos gritos. E eu não tendo o que fazer, eu me lembrei da pirâmide, porque a analgésico já tinha tomado tudo que tinha, não tinha o que acrescentar, né? Lá o doutor Roberto já tinha dado tudo que podia dar, né? Então eu peguei uma pirâmide de madeira que eu tinha em cima do armário, levei para lá, coloquei a pirâmide em cima da mesa, e de maneira que avançasse um pouco e que ele pudesse introduzir o dedo lá no foco de energia da pirâmide, que é os dois tem um encontro dos 2 terços inferiores com o terço superior da pirâmide, ali é o foco de energia. Eu já tinha experiência que minha mulher, quando esmagou o dedo num cofre, e eu fiz ela colocar o dedo embaixo da pirâmide, ela disse que a dor foi uma coisa terrível, mas em 1 minuto, mais ou menos, desapareceu totalmente a dor. Primeiro agrava tremendamente a dor, depois desaparece. Depois tive um outro senhor, que era dono de uma farmácia, seu Nestor, lá de Jacarepaguá, e ele tinha explodido na mão dele uma cabeça de negro, numa festa junina. E o que valeu foi a pirâmide, mas tinha acontecido exatamente a mesma coisa com minha mulher. Quando meteu a mão ali, piorou tremendamente. Mas só que ficaram assombrados que uma semana depois eles pensavam lá no Hospital Cardoso Fontes que ia ter que fazer plástica naquilo, tinha que fazer uma cirurgia reparadora, né? Mas não, houve uma cicatrização perfeita, uma coisa muito perfeita mesmo. Então, eu já sabendo desses 2 casos, eu falei com o Vieira, olha, quando você colocar o dedo vai aumentar a dor tremendamente, você aguenta porque passa. E não deu outra coisa, ele sentiu uma dor tremenda, e depois, menos de 1 minuto, já não sentia mais nada. E disse a ele, agora você vai colocando, toda vez que começar a dor, você coloca lá o dedo e até passar. E essa pirâmide é uma pirâmide de madeira. Aí, tudo bem, ficou a coisa combinada assim. E quando chegou na outra semana, eu perguntei ao senhor Vieira como é que ia a cicatrização do dedo. Ele disse, tá indo bem, não sei o que. Eu fui em Resende, fizeram até uma radiografia lá e o dedo vai ficar assim mesmo. Bom, e eu esqueci aquilo, porque a finalidade era apenas aliviar a dor e até ajudar a cicatrização. Mas eu não tinha nenhuma pretensão que aquele dedo nascesse, seria coisa absurda. Então, passado 1 ano e meio, eu estou num domingo na sauna quando o casal estava lá, voltou ao hotel, o casal com a criança. E o senhor teve a curiosidade, perguntou, como é que ficou o dedo do seu Vieira? Eu digo, ficou como era de ficar mesmo, ficou um coto de dedo, né? Sem o dedo. Mas eu queria ver como é que está. Bom, terminamos a sauna, fomos para o salão e tomamos nossa caipirinha, que nós sempre domingo tomamos nossa caipirinha. Então, ele
ele pediu a caipirinha e esse senhor disse para o senhor Vieira, vem cá, eu quero ver como é que ficou o seu dedo. Aí o senhor Vieira veio, estendeu as mãos e se nós não tivéssemos sentados, cairíamos, né? Porque quando olhamos estava perfeito o dedo dele, com unha perfeita. Só havia uma diferença. O dedo que tinha sido amputado estava mais ou menos meio centímetro menor do que o outro dedo da mão do outro lado. Aí eu disse para o senhor Vieira, tem essa diferença. Ele disse, não, mas não vai ter não. Ele vai crescer e vai ficar igual. Eu digo, então para também depois de colocar o dedo aí debaixo da pirâmide para ele não crescer demais. Né? E realmente, uns 3 ou 4 meses depois, o dedo estava igual. Tinha crescido esse meio centímetro, hoje está perfeito. E ele continuou colocando. Quando eu falei com ele, quando eu espantado por o fato do dedo ter crescido, então eu disse para ele, mas senhor Vieira, o senhor, como é que isso cresceu assim? Disse, eu estou colocando o dedo até hoje lá. Quando o senhor disse, e botando o dedo, eu estava sentindo aquela dor terrível, que se eu, quando colocasse o dedo, a dor ia aumentar e depois ela ia desaparecer, e aconteceu, eu achei que podia crescer, o dedo podia crescer. E eu continuei botando o dedo lá para ele crescer. E eu disse mesmo, mas o meu jamais cresceria, porque eu não acreditava nessa possibilidade. Eu não ia continuar colocando o dedo debaixo da pirâmide, nunca. Eu não ia nem acreditar na possibilidade do dedo crescer. Mas como ele acreditou, aconteceu, né? Então ele recriou, a partir do dedo energético, que seria do molde energético do dedo, ele recriou a parte física, material do dedo. Na realidade, dentro das ideias reichianas, embora eu não acreditasse, depois desse caso agora eu tenho que acreditar, está dentro das ideias do Reich, porque o Reich considera essa energia como a fronteira entre a matéria viva e a matéria inanimada, vamos dizer, e a energia e a matéria, exatamente a fronteira. E ele tem a experiência Oranur 20, nesse livro, ele conta quando se desenvolveram partículas com todas as características de matéria viva, inclusive de se organizar em colônias, em grupos, de se reproduzir, os bios, de pulsar e tudo, e a partir de energia pura, sem nada, energia sem massa. Então era possível perfeitamente, só que aquela experiência que eu tinha lido no livro, eu não tinha transposto para a possibilidade de essa energia, vamos dizer, no dedo transformar a matéria, quer dizer, a matéria poder recompor o molde, o molde energético do dedo. Agora, o fato mais extraordinário que eu contei no livro, que eu acho que valia a pena, é a possibilidade de se provar que existem pessoas dotadas dessa capacidade de energia e que são usadas em determinados lugares. Isso aconteceu o seguinte, eu fui convidado para fazer uma palestra num centro espírita que tinha uma caixa orgânica. O diretor desse centro espírita, em Jacarepaguá, perto do campo de São Cristóvão, chama-se o Bom Samaritano, esse centro espírita. O diretor é meu cliente muitos anos, o presidente lá do centro espírita, muitos anos. Então ele me convidou para fazer uma palestra sobre o uso da caixa. Mas o uso da caixa para doença, porque lá eles fazem tratamentos mediúnicos, passes, aquela coisa, então seria a caixa mais uma ajuda, né? Aí eu levei um aparelho, que no momento estou em falta, porque foi roubado, chama-se tobiscópio, um aparelho que os acupunturistas usam para localizar os pontos de acupuntura, tobiscópio. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei 2 bastões, eu fiquei com um bastão na mão direita, na minha mão esquerda, e dei a mão para outras pessoas, né? Então, fizemos uma corrente de 40 pessoas. E o senhor José, presidente lá do Centro Espírita, pegou com a mão direita outro bastão e deu a mão para os outros. E esses 2 bastões tinham um eletrodo aqui ligado ao tobiscópio, fechando o circuito. Quando todas as pessoas seguraram, fizeram o círculo, imediatamente o aparelho começou a emitir um sinal luminoso, a piscar e apitar. Ele tem um sinal auditivo e luminoso. Pip, 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 assim como... E com a luz piscando igual como dessa aí do aparelho que está. Assim mesmo. Bom, aí eu mandei que cada um fosse soltando a mão. Começando pelo meu lado direito. Eu disse, olha, primeiro, solte a mão. Imediatamente o aparelho parava. Segundo, soltou a mão. Terceiro, cada um que soltava a mão, cortando a corrente, o aparelho parava de registrar a energia. Né? Quando chegou no quinto, que chamava-se Jerônimo, ele soltou a mão e não parou de apitar. Aí eu mandei que ele desse um passo para trás. Não parou. Segundo passo para trás. Não parou. Quando ele foi mais um pouquinho para trás, parou. Então eu estabeleci exatamente o campo de energia dele. Quando chegava estabeleci, fiz ele andar para trás e para diante mais de 50 vezes, estabelecendo um ponto exato em que ele
fechava o circuito. A corrente dele, a aura dele. Passava, fazia isso tudo. E aí, continuei mandando que soltasse as mãos, até que aconteceu outro, mas que apenas soltando as mãos, continuava a campeão. Mas com meio passo já não dava mais. E mais um terceiro idêntico. Só o Jerônimo é que dava esse campo todo. Quando terminou, o senhor José, presidente do Centro Espírita, disse: olha, doutor Moura, o senhor acabou de detectar os 3 melhores médiuns de cura que eu tenho aqui no Centro Espírita. O melhor de todos é o Jerônimo. E os outros 2 são esses que também, sem dar as mãos, continuavam a passar energia. Quer dizer, era uma coisa real. Não era uma fantasia ou uma sugestão. Aquelas pessoas eram dotadas de um poder paranormal, de um campo energético que produzia as curas de erisipela. Quer dizer, não era nada de dizer sugestão a cura de erisipela. Não. Simplesmente o nível de energia subiu muito, o nível de energia, e o micro-organismo, como essa energia flui do potencial mais alto para o mais baixo, então, quer dizer, do mais baixo para o mais alto, como o estafilococo é mais baixo, quando o nível de energia aumentava da pele, ele não podia mais produzir doença, então curava, né? Então ele curava não é por sugestão do paciente pela tal rezadeira, ou que dê passe magnético, nada disso, não. Espaços mediúnicos, não. E essas pessoas são dotadas desse poder. E eu pude comprovar com um aparelho eletrônico. Quer dizer, não é uma coisa que tirou qualquer dúvida. Ali era um aparelho eletrônico registrando essa capacidade que eles tinham. Tem um campo de energia grande. E por isso eram dotados dessa capacidade de cura. Esse método foi, vamos dizer, quem descobriu foi um professor da Universidade de Paris, da Sorbonne, o professor Sicard. Foi ele o descobridor em 1912. Mas ele não descobriu o mecanismo de ação, ele descobriu apenas empiricamente que aquilo funcionava, infecções. Aí, depois, o professor Gesto Teixeira, em 1979, é um famoso cirurgião de tórax, que é considerado um dos melhores cirurgiões hoje, o melhor do mundo, né? Tá velhinho agora, mas chegou a ser dos melhores do mundo. Então, o professor Gesto Teixeira resolveu estudar o mecanismo. Descobriu o mecanismo e o trabalho dele foi premiado pela Academia Nacional de Medicina. Foi o maior prêmio do ano, 39, quando ele fez. 150 casos que ele operou, ele teve 0% de infecções pós-operatórias. Zero. Nenhum cirurgião do mundo teve. Sem uso de antibióticos, sem nada. Ele aplicava hemoterapia quando? Antes da operação? Antes da operação, quando o indivíduo já estava na mesa de operação, anestesiado, tirava 20 centímetros, dava 10 em cada glúteo. E 3 dias depois repetia a dose. Depois já no quarto, na recuperação. E não havia infecção pós-operatória. Nenhuma. Nada. Zero infecção. Sem uso de nenhum antibiótico. Depois começamos, eu mesmo que apliquei, eu combinei um trabalho do Gesto Teixeira com outro trabalho do professor Ricardo Veronese, professor que é imunologista, professor de imunologia da Universidade de Santos. Então, o trabalho do Ricardo Veronese, combinado com o Gesto Teixeira, em que o Ricardo Veronese escrevia tudo que um macrófago, que o Gesto Teixeira chamava de monócito. Porque no sangue, quando você faz o hemograma, parece monócito. Mas quando ele vai para os tecidos, chama macrófago. Então, o macrófago tem as funções mais variadas, por exemplo. Evita coagulação e elimina coagulações intravasculares. Então, serve em trombose, infarto. Elimina colesterol, baixa o nível de colesterol, evita a aterosclerose. Elimina os hormônios, os esteroides. Então, é usado no acne juvenil, dá ótimo resultado. Ele elimina os complexos imunes, que são o que ocorrem nessas doenças, são lúpus, autoesclerodermia, todas as doenças autoimunes, todos os complexos imunes. Então, ele elimina também. E elimina as drogas tóxicas todas, as toxinas todas que tem no organismo. Quer dizer, é uma verdadeira limpeza, faz com lúbio do organismo. Então, uma prova. E quando a gente faz a autoimunoterapia, tirou sangue da veia já do músculo, que o Gesto Teixeira descobriu, é que colocando na pele da coxa uma substância irritante, chama tantálio, e contando antes essa quantidade de macrófago, dava 5%. A partir do momento aplicado a autoimunoterapia, o macrófago aumenta e chega, no fim de 8 horas, a 22%, o número de macrófagos. E dura 5 dias em torno de 20%. Do 5º ao 7º dia, vai caindo e chega aos 5% no 7º dia. Quando termina, e ele fez experiências com animais em que ele injetava, quando terminava, chegava aos 5%, podia abrir o lugar onde tinha aplicado sangue, não tinha mais sangue nenhum. É quando terminou a rejeição do sangue. Quer dizer, na realidade, era um mecanismo de rejeição, de eliminação do sangue. Quer dizer, o sistema imunológico é ativado
para rejeitar o sangue que funciona como corpo estranho. Simplesmente isso. Coisa de uma simplicidade total. Mas faz milagres, absolutamente milagres. Você consegue cura de doenças absolutamente incuráveis. Olha, eu tenho uma senhora, esclerose múltipla, ela frequenta lá meu consultório, Dona Maria Augusta. Desde 87, quando foi colocado lá a caixa orgânica no Marechal Rondon, 87, há 6 anos, foi quando ela já estava sem levantar os pés, andava arrastando os pés no chão. O marido dela tinha carregado no colo para levar para a caixa orgânica de Marechal Rondon. Hoje, ela vai no meu consultório, sobe escadas, tá? Toma ônibus, é de casa, toda semana, 2 dias. Amanhã é o dia dela estar lá no meu consultório. Aí para a caixa orgânica. Esse doutor da homeopatia que me encaminhou para lá, né? Aí eu comecei a frequentar a caixa. E fui me sentindo melhor 2 meses depois, eu fui vendo o resultado, né? Por quê? Para eu entrar, meu filho me trazia no carro, né? Então, para eu poder subir no carro, entrar no carro, eu tinha que segurar a perna, que eu não tinha força, né? Então, foi assim durante os 2 meses. Depois, quando foi um dia, sem eu menos, nem percebia, né? Aí ele foi, eu entrei sem botar a perna, sem segurar, né? Ele foi falar assim, Ih, mas como é que ela está metida? Não segura mais a perna para entrar no carro? É mesmo? Eu nem tinha percebido, né? Aí eu fui, tornei, saí do carro e fiz a mesma coisa, né? Aí que eu vi que eu estava ficando melhor, a perna, né? Firme, né? Não, medicação não existe para essa doença. Não existe, é só a caixa mesmo e a autohemoterapia. Que não existe medicação. O meu médico, quando diagnosticou, ele falou, Dona Augusta, para a senhora não tem remédio. Não existe remédio, a medicina ainda não tem remédio para o seu caso. O caso da senhora, a tendência da senhora é uma bengala e daí uns anos, daí uns 6, 7 anos, uma cadeira de rodas. A não ser que a doença da senhora se estacione. E justamente ela estacionou e daí para frente veio só melhorar de acordo com o tratamento que eu vim fazendo na caixa. Porque de outra forma não tinha mesmo remédio, não existe. Eu não tomo remédio. E não existe. Só aquilo, eu venho só aqui mesmo na caixa e a autohemoterapia do Dr. Luiz faz em mim. Porque não existe um remédio para essa doença. Entendeu? E a fé, né? Muita fé. Ah, mas é incrível. Olha, é incrível o que eu consegui. Eu lá em Mauá, por causa desses caras, a maioria lá, uma doença que não sabe nem se é autoimune, que chama-se púrpura trombocitopênica. Nome bonito, né? Quer dizer, as plaquetas são destruídas ainda muito jovens e o organismo não tem condições de substituir. Essa moça, ela começou a sangrar por todo lado, né? E então o médico que estava ali no Hauácio nesse tempo, que era o Dr. Roberto, mandou ela para Resende. Chegou em Resende, eles viram que ela ia morrer lá, mandaram ela para Volta Redonda. Chegou em Volta Redonda, o hematologista descobriu qual era o problema dela e começou a usar cortisona em doses brutais, quer dizer, Meticor tem 100 miligramas por dia para conseguir frear aquela destruição das plaquetas. E ela, realmente as plaquetas que eram 10 mil, subiram, foram para 200 mil, parou a hemorragia, não teve mais nada. E durou, o efeito, a cortisona durou 7 meses. No fim de 7 meses, 100 miligramas de Meticor por dia não valeu mais nada. Começou a plaqueta cair de novo. Aí eles usaram, chamam um remédio que se usa para câncer, que se chama Enduxan, é um citostático. Conseguiu produzir efeito 2 meses. No fim de 2 meses, não funcionou mais. Aí decidiram que só a solução era tirar um baço. Essas plaquetas são mortas no baço. Aí ela decidiu não tirar o baço. Tinha uma criança pequenininha ainda, muito jovem, disse, não vou me submeter a uma cirurgia dessa, não vou. Aí decidiu morrer. Ela foi lá para ela. Eu mandei ela usar a caixa orgânica, porque aumenta a resistência das plaquetas, a vitalidade dessas plaquetas. Como aumentaria igual vermelho. E fazia autohemoterapia para desviar a agressão imunológica, aí com uma finalidade de desvio. Quer dizer, enquanto ele está ocupado lá com o sangue, está esquecendo lá as plaquetas, né? Bom, resultado. Bom, e a gente já faz 6 anos, não precisou tirar baço nenhum, nunca mais teve que tomar remédio nenhum, depois disso já teve outro filho. Quer dizer, então isso fez acontecer, esses casos são assim, lendários, né? Ficaram uma coisa assim. Por isso que eu tô lá, eu vou lá para trabalhar, vou para cuidar de horta, que eu gosto de plantar e tudo. Tem gente de Resende lá, de Volta Redonda, de Cruzeiro, tem gente. Porque, por causa do uso dessa medicina alternativa. Aí a Maura, que sofreu picada de
de uma aranha armadeira e que ia ser amputada a perna. Chegou a estar em cima de uma mesa de operações para amputar a perna. E na Santa Casa da Misericórdia de Resende. Ela se recusou a amputar a perna e lá em Mauá, com a autoimunoterapia caixa orgânica, a gangrena da perna curou e ela está hoje perfeita, com a perna dela perfeita. Recurso muito bom, né, terapêutico para muitas e muitas doenças, né, porque a supressão de carnes vermelhas e tudo dá chance do sistema imunológico se tornar muito mais atuante, porque as gorduras ocupam, que contidas nas carnes, ocupam os macrófagos. É essa a razão de que quem sofre, por exemplo, de acne juvenil, ele não pode comer chocolate, né, e comer nada gorduroso, porque amendoim, tudo que tenha muito óleo, porque o macrófago não está dando conta dos hormônios, quer dizer, a razão do acne juvenil é a pique hormonal, ao mesmo tempo que os estafilococos na pele não tomam conta. Bom, se a dieta for só de legumes, a cura vai ser muito mais rápida, porque o macrófago vai ficar todo concentrado e aumentado pela autohemoterapia, quando aplicado, vai ficar todo ele concentrado contra os hormônios em excesso, o estrogênio em excesso e os estafilococos, que é o causador das espinhas. Então, realmente, eu acredito que a razão do crudivorismo dar bom resultado é que ele libera o sistema imunológico para a ação toda sobre a causa da doença. Vamos dizer que seja uma causa infecciosa e tudo, então ele libera. Até mesmo células anormais, no caso de células cancerosas, o crudivorismo pode dar resultado também em câncer. Mas não tem nada a ver com essa descoberta. Foi um médico sueco que descobriu isso. E ainda existem clínicas na Europa em que se pratica o crudivorismo, que é usado como forma terapêutica. Teve muito em voga isso, já usou-se muito o crudivorismo como recurso para tratamento de doenças chamadas de incuráveis. Uma coisa simples, mas de difícil apreensão por vezes, pela história da nossa civilização, é que nós somos o nosso corpo. Nós somos algo inteiro, íntegro. O meu pé sou eu. O meu joelho sou eu. Se eu tenho uma atitude perante a vida, se eu sou uma pessoa contida, o meu braço é contido, a minha garganta é contida. Isso é muito importante para a gente também entender as patologias e as disfunções que ocorrem conosco. A atitude que cada um tem perante a vida determina a atitude dos seus órgãos, dos seus membros, dos seus tecidos, das suas células. Reich percebeu isso com bastante profundidade no processo de câncer, quando ele viu que, na verdade, era uma patologia que, de alguma maneira, nós produzimos quando assumimos determinadas atitudes. E a atitude que, de certa forma, condensa a história do que possa ser, pessoalmente, uma opção pelo câncer, por essa biopatia, é a atitude de resignação. É importante que a gente compreenda que não existe, é impossível existir uma doença que seja somente do psíquico ou somente do somático. E é importante a gente notar que essas patologias, mesmo essas novas síndromes que acontecem, elas sempre trazem no seu bojo, atrás de si, um conjunto de atitudes que devem ser encaradas, devem ser mexidas no processo de cura. O impetigo é uma infecção estafilocócica também, de pele estafilocócica. O melhor tratamento para impetigo que existe é a autohemoterapia. Nada melhor do que a autohemoterapia. É praticamente milagroso, é uma coisa que resolve rapidamente o impetigo. Não tem nenhum problema. A autohemoterapia. Agora, em criança, o único problema é pegar a veia de criança, dificuldades disso. Aí, no caso, fazendo todos os exames para comprovar que o adulto não tenha nada que doença transmissível pelo sangue, a gente pode fazer o que chama heterohemoterapia, usar o sangue, por exemplo, da mãe, da criança, desde que não tenha hepatite, não tenha AIDS, não tenha nada, e aplicar na criança. Não tem nenhum problema quanto ao tipo sanguíneo nem fator RH. Não há necessidade de ser idêntico ao da criança. Porque o sangue é aplicado na criança por via intramuscular, então não há risco nenhum de incompatibilidade de sangue. O único cuidado a ter é com doenças infecciosas, possa ver, né? Essa doente foi a coisa mais fantástica. Em 76, ela, no dia 10 de setembro de 76, eu era chefe da clínica médica lá no Carlos Fonte. Não entendia nada de esclerodermia, nunca tinha visto em casa. E a dermatologista da consultora nossa, tem consultório aqui para Praça de Pena, doutora Rícia Alba de Florial,
que fez o diagnóstico. Biópsia de vários lugares. E aí o caso foi apresentado numa aula. Nós tínhamos toda segunda-feira uma aula, né? Que a gente discutia. Quando terminou, ia a paciente em cadeira de rodas, não se mexia mais, não podia mais andar. Quando terminou, e chegou o momento de dizer o que era a ser feito pelo paciente. Eu disse para levar o doente, né? Vai embora. Ia na frente da doente fazer aquela pergunta. Aí quando a doente saiu, eu perguntei para a Rícia. Ô Rícia, tudo bem, você fez um sucesso aí pela ciência. Eu aprendi muito, ninguém aqui sabia nada sobre esclerodermia, agora todo mundo sabe como Deus está raro. Agora ela está igual um pedaço de pau aí, agora me diga uma coisa. O que você tem a fazer pela doente? Pela ciência você já fez. O que você tem para fazer pela doente? Ela disse assim, nada. Praticamente nada. Eu estive, você sabe, até maio, isso foi em setembro de 75, até maio, eu estava nos Estados Unidos, na melhor clínica dermatológica que existe lá, e lá havia uma enfermaria que era um depósito de esclerodérmico. Entravam lá para esperar morrer só para a gente aliviar. Então não tem nada para fazer. Igual isso. Se eu te pedir a doente, você me entrega a doente para eu tentar fazer um tratamento dela. E ela riu. Ela fala comigo. E lá eu dava toda a liberdade. Eu, embora eu fosse chefe, eu dava. E ela, por metade da minha idade, eu digo isso. Ela disse, se eu lá nos Estados Unidos, na melhor clínica, não tinha que fazer nada, eles não faziam absolutamente nada, como é que o senhor quer fazer? Eu tive uma ideia. Pode ser que a ideia funcione. Disse, e não tem perigo nenhum essa ideia. É o seguinte, eu sei que isso aí é uma doença autoimune, você agora nos explicou. É uma autoagressão. Se eu desviar essa agressão para outros lugares, ela pode melhorar. E pode até se curar. Disse, como vai desviar? Tipo, eu vou buscar o trabalho do Jéssica Teixeira, esse trabalho. Vou dizer para vocês aqui, fui em casa para ir o trabalho. E aí vocês vão ver que tem lógica. Perfeitamente lógica, não é? Isso não existe espírito, ninguém sabe. Mas eu estou deduzindo dessa possibilidade. Quer dizer, em vez de atacar a pele, as articulações, o esôfago, e ela já só podia tomar líquido, não passava mais nada, só líquido, tudo, e estava toda dura assim, braços e pernas, numa angulação quase 90 graus, já não podia andar. Se eu fizer desviar essa agressão para o sangue, eu vou aplicar em 4 lugares diferentes. Isso que eu digo, que aí precisa, dependendo da gravidade. Então eu tirei 20 centímetros e dava 5 em cada braço e 5 em cada nádega. Quer dizer, a finalidade não era os 20 no lugar, era guerrilha, atacar por todos os lados. Bom, dito isso, parece impossível. Isso foi no dia 10 de setembro de 76. Que eu comecei o tratamento e eu fiz com as minhas mãos, dentro da clínica médica do hospital, em que eu é que era o aplicador. Eu fazia a aplicação do leito ali. Diário. Não, de 3 em 3 dias. 3 em 3 dias eu fiz. Eu precisava de um tratamento maciço. No dia 10 de outubro, essa doente saiu andando do hospital. Foi de 8 meses de máquina. E depois de um ano, a ilusão, né? Nessa época eu ainda tinha muitas ilusões. Eu resolvi que eu tinha feito, veja bem, uma documentação fotográfica antes de começar o tratamento. Eu tinha tudo como ela era. Eu tinha feito todo esse tratamento dentro do hospital público, à vista dos colegas em que eu era o chefe da clínica médica. Todo mundo acompanhando. Eu tinha um resultado, um exame histopatológico, anatomopatológico, comprovando a doença. Uma dermatologista que tinha sido residente médica nos Estados Unidos, tinha vindo de lá, PhD, daquilo, cobra mesmo. Então eu tinha tudo ali para fazer um trabalho que era irretorquível. Não tinha ninguém que pudesse botar defeito nesse trabalho. Não tinha condição. E estava dentro do hospital público, toda a testemunha de todo mundo ali, todo mundo assistindo, e num caso de doença incurável, nas melhores clínicas do mundo, não é nada. Um ano depois, já a doente andando a vida normal, trabalhando com dona de casa. Bom, quando ela já devia estar igual um pedaço de madeira, né? Às vezes pior. Aí, surgiu em maio, todo ano tem concurso, Roche e Hospital da Aeronáutica. E eu entrei nesse concurso e mandei esse trabalho. Esse trabalho era de a base do trabalho era originalidade. O trabalho mais original é que seria premiado. Minha surpresa, quando eu mandei isso tudo, comprovado, e eu feito dentro do hospital, tudo, quer dizer, não é no meu consultório, é vista de todo mundo, uma doença que não curava, não. O trabalho não foi publicado, e o trabalho publicado e premiado foi o efeito da poluição dos escolares da Grande São Paulo, de Herbal Pina Ribeiro. Eu estou conseguindo a coisa assim. Não via
órgãos de divulgação que poderia ter um efeito multiplicador enorme. Por exemplo, eu tenho trabalho até publicado, eu trato de asma bronca, tenho curado um horror de pessoas. Eu fui cirurgião há 20 anos e por causa de uma rinite eu tive que descobrir, e foram os argentinos que descobriram isso. Eu apliquei um método argentino, quer dizer, foi um professor da Universidade de Buenos Aires, o professor Pablo Barlaro, que escreveu esse trabalho num livro de vitaminas, ele usando as vitaminas, fazendo experiências com doses crescentes de vitamina. Ele descobriu que a vitamina B2, a riboflavina, em altas doses, inibia o mais grave dos choques alérgicos, chama choque anafilático, nos cobaios. Então, dando doses maciças no cobaio, o cobaio sensibilizado com a clara de ovo, a albumina de ovo, primeira aplicação, na segunda, dando 15, 20 dias de intervalo, havia memorização do antígeno. Né? Então, havia o choque. Todos os cobaias que recebiam a segunda dose da albumina de ovo morriam em choque anafilático, em asfixia. Aí, dando altas doses de riboflavina, foi a única vitamina, o cobaia já não morria. E ele registrou isso no livro dele. Foi a editora atendeu. O livro chama-se Vitamina. E do professor Pablo Barlaro. Professor de universidade, da Universidade de Buenos Aires. Da Faculdade de Medicina Brasileira. Então eu usei aquilo. Eu sofria de uma rinite tremenda. Agora veja. Quando comecei a tomar os comprimidos de riboflavina, que era do laboratório Abbott, até chegar aos 80 miligramas. Quando cheguei a 80 miligramas, minha rinite cessou. Com sucesso. Aí estabeleci a dosagem e tal. E aí começou. Outras pessoas, gente, quantidade, pingando remédio sem parar no nariz, outros com crise de asma, comecei a dar isso. Sabe o que aconteceu? O laboratório Abbott retirou o produto. Retirou. Porque diminuía a pena tudo. De outros todos, né? Que usavam para aquilo e que não curavam coisa nenhuma. Então retirou o produto. Aí eu tive que fazer, durante anos, ela que é farmacêutica, fazia as cápsulas, anos e anos para eu tratar dos meus doentes com atrás. Só que agora eu não faço mais, agora quem faz essas farmácias de manipulação, e eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que eu tratei, que já curei aos milhares, não quero nem trabalhar e tenho que trabalhar uma quantidade enorme de tempo, mas tudo. E, no entanto, foi uma descoberta de um professor da Universidade de Buenos Aires, que eu apliquei em ser humano, ele só fez isso cobaia, mas eu sabia que eu estava usando uma vitamina sem nenhuma contraindicação. Não tinha risco algum. Então, eu fiz. Quem foi o primeiro cobaia? Fui eu mesmo, humano. Fui eu mesmo, na minha rinite. E fiquei tão entusiasmado com aquilo que deixei a cirurgia, porque a cirurgia, o que eu fazia, os outros podiam fazer. E esse eu tinha descoberto algo que ninguém podia. Aí eu, nessa época, eu era presidente do INPS, em 70, e as revistas médicas, aí eles me respeitaram. Então resolveram publicar. E meu trabalho foi publicado em 2 revistas médicas. Revista Brasileira de Medicina e Jornal Brasileiro de Medicina. Foi um sucesso. No Brasil inteiro me pediam um remédio, foi um sucesso mesmo. Primeiro, acreditar na sua cura. Porque se não acreditar, não tem condição. Primeiro é lutar por isso. Né? Segundo, evitar tudo aquilo que contrai o organismo. Então, evitar todos os aborrecimentos possíveis, tudo que puder, se tornar o mais otimista possível. Quer dizer, olhar a vida por um ângulo todo positivo só. E na alimentação, se possível, fazer o crudivorismo. Quer dizer, tudo cru, tudo alimentos crus. Evitando tudo que seja cozido. O máximo de legumes e verduras, o máximo de frutas, legumes, verduras e um mínimo de alimentos cozidos, de carne, coisas assim. Realmente tem um caso, até indo além do possível, né? Era um caso de um dentista que contraiu AIDS profissionalmente, trabalhando, não faz parte de grupo de risco, nada, não. Quer dizer, ele é do grupo de risco por ser dentista, mas não é homossexual, não é nem hemofílico, não contraiu, a não ser pelo contato direto com a boca dos pacientes que ele tratava e que ele não usava máscara. Esse rapaz, durante 2 anos, ele esteve com o vírus HIV positivo. Ele não desenvolveu sintomas, ele construiu uma caixa orgânica para ele e fazia autohemoterapia e uso da caixa orgânica. No dia 15 de dezembro de 92, né, ele me telefonou dizendo que tinha uma grande notícia para dar, uma boa surpresa. Acho que ele queria confirmar. E 15 dias depois ele chegou com a confirmação, tendo repetido todos os exames, e o vírus tinha se tornado negativo, não existia mais o vírus. E isto confirmado com... E para mais segurança, o laboratório que tinha feito os primeiros exames que deram positivo, esse laboratório tinha conservado as amostras de sangue dele anteriores. E realmente confirmaram que era
positivo. E na repetição, depois desse prazo, que a partir de 15 de dezembro de 92, estava negativo. A caixa, como é que ele usava a caixa? Usava a caixa todo dia, meia hora por dia. Caixa, e fazia autohemoterapia toda semana. Com 10 centímetros de sangue, tirava da veia e injetava no músculo. E não fez mais nenhum outro tratamento. Nada, não. O que determina a dosagem de cada um? É a gravidade do problema, né? Se for um problema mais grave, a gente aumenta a dose. Se é um problema mais simples, a gente reduz para 5 centímetros. Não há necessidade de doses elevadas quando o problema é menos grave. A maioria dos pacientes que usam a caixa orgânica, não. Eles estão assintomáticos, estão vivendo bem, sem sintomas, mas o vírus sempre presente. O único caso do vírus ter desaparecido foi esse caso desse dentista. Ah, sim, e tenho certeza que ajuda muito, porque, como eu expliquei, vamos dizer, a bioenergética acrescenta um recurso a mais na imunoterapia, porque a primeira fase da reação contra o micróbio é a congestão local, quer dizer, o sangue afluir para o local, produzindo o que chama o processo inflamatório, visando com isso energizar a área e tornar desfavorável para o micro-organismo, seja como for ele. Bom, com a bioenergética nós elevamos o potencial energético do organismo do aidético. E o vírus, embora sendo intracelular, embora habitando dentro da célula, ele não se prolifera com a mesma facilidade. Ele não consegue, a célula fica menos debilitada, ele não consegue destruir essas células com a mesma facilidade. Então, a caixa orgânica já tem usado até em casos de AIDS e tem dado muito bom resultado. O cuidado mesmo é não haver abuso. Haver um exagero de tempo de uso desses aparelhos. Porque o excesso também de energia acaba produzindo sintomas desagradáveis. Eu mesmo já contei que em vez de usar a caixa meia hora por dia, eu passei a usar 1 hora. Chegou um momento que eu passei a ter uma falta de ar, uma dispneia, que só melhorava eu fazendo esforço, correndo. Em vez de piorar com a corrida, ela melhorava com uma corrida. Eu tinha que sair do automóvel, se eu estivesse dirigindo, subir uma rampa ou correr, passava na mesma hora mal-estar da falta de ar. Por quê? Porque eu tinha acumulado uma carga tão grande de energia que eu tinha que dispersar essa energia para não sentir a falta de ar. E era consequente a não haver a necessidade de respirar tanto. Quer dizer, a respiração se tornava mais superficial, por não haver necessidade. E aí eu tinha que consumir oxigênio, fazendo esforço para voltar à respiração normal. Quer dizer, fazendo exatamente o contrário que deveria acontecer, né? Quer dizer, que o esforço deveria aumentar a falta de ar. Era exatamente o esforço que diminuía a falta de ar. E fazia desaparecer a sensação de falta de ar. Não era uma falta de ar por falta de oxigênio, era uma sensação de falta de ar por falta de movimento de subida e descida do diafragma. Ficou paralisado, né? Pelo excesso de energia. Então, também a dose excessiva não é que produziu prejuízo, apenas obriga a pessoa a parar, né? Cada um sente a dosagem. Eu, por exemplo, lá em Visconde de Mauá, eu tomo banho de cachoeira, que com aquela cachoeira eu ativo muita energia da pele, né? Trazendo sangue para a pele, eu ativo energia. Além disso, a água de cachoeira é uma água que, devido à grande carga energética, quer dizer, a grande mistura de ar na água, aumenta o seu nível de energia. Além disso, eu tomo a água toda que eu bebo lá, é da caixa orgânica. Eu bebo vinho da caixa orgânica. Então lá eu não sinto. E, além disso, eu estou a 1.300 metros de altitude, onde o nível de energia é muito maior. E aí eu não sinto a necessidade de uso da caixa. As alergias, de modo geral, eu faço autoterapia. E tenho tido excelentes resultados. E agora, por exemplo, hoje no consultório, tive uma paciente que tinha artrite reumatoide, já se locomovia com muita dificuldade, e agora está andando perfeitamente normal com a autoterapia. Um ótimo resultado mesmo. Agora, já ela trouxe uma amiga e vai fazer uma caixa orgânica também, já que a doença sendo psicossomática, autoimune, né, a artrite reumatoide, em que o psíquico influi muito no corpo, no somático, a caixa orgânica vai ter um efeito muito bom, porque vai relaxar, vai colocar a paciente numa condição receptiva até para os tratamentos que se usa, né? O herpes, por exemplo, na herpes zoster, eu tive experiência muito, muito boa com o gerador Atom, reduzindo o prazo de cura do herpes zoster, muito, muito rápido.
e é um vírus, né? E foi excelente o resultado. E também num caso de uma osteomielite, né, do punho de uma moça, que ela nessa época trabalhava no INPS, e ela era farmacêutica. E ela trabalhava no setor de medicina, chama projetos especiais, e eu trabalhava nisso. E ela começou o punho dela, que tinha sido lesado num acidente de automóvel 8 anos atrás, sem que houvesse nenhuma ferida, nada. Quando o pai dela morreu, quer dizer, quando ela entrou em depressão por causa da morte do pai, o punho começou a inchar e ela fez uma radiografia. A radiografia foi compatível com osteomielite. Então foi marcado uma curetagem do punho, dos ossos do punho, né? Hoje eu não recordo que lado de que mão era. Mas quando estava já decidido isso, marcado inclusive o dia da internação, foi pedido pelo ortopedista que havia operado 8 anos antes, 8 anos antes, e foi pedido os exames todos para ela poder se internar e fazer aquela coletagem. Eu então consegui uma placa para ela, de Atom, do gerador Atom, e mandei ela colocar, ela não dormia dias, e mandei ela colocar no punho aquela placa. A esperança que eu tinha de cura é que o punho é uma articulação delgada. E essa energia é uma energia orgânica, uma energia de comprimento de onda longo, é de baixa penetração, ela não penetra em grande profundidade. Mas como a lesão no punho é bem superficial, porque o punho é bem delgado, né? Não seria o caso, né, se fosse na coxa, vamos dizer, uma massa muscular muito grande. Eu então achava que era possível. E ela começou a colocar a placa e teve logo melhora, e isso começou numa quinta-feira. Na sexta já conseguiu dormir, sábado começou a desinchar, domingo ela já não sentia nada, e na segunda, quando ela foi na casa de saúde onde ela ia ser internada, ela teve a surpresa a radiografia, o cirurgião que ia operá-la disse, não, em vista do que houve, vamos radiografar de novo para ver se há necessidade ou não da cirurgia. E ele radiografou de novo e disse, não há mais necessidade nenhuma de cirurgia. E tudo que aumentar o nível de energia produz relaxamento muscular. E a dor ocorre em função de compressão de nervos devido à contratura muscular. A dor é sempre contratura. A velha história que sempre o povo, a sabedoria popular, quando coloca a bolsa quente nos lugares onde dói, é certíssima, porque produz o relaxamento, e o relaxamento produz, vamos dizer, uma diminuição da dor. Porque os nervos que estão comprimidos pela contratura passam a ficar soltos, deixam de sofrer a compressão. E aí vem o alívio da dor. Então o aquecimento, tudo que produz de dilatação vascular, e o aquecimento produz dilatação, cede à dor. Ao contrário, o frio, o gelo, a anoxia, a falta de oxigênio nos tecidos, pelo congelamento, produz dor. E dor intensa. Porque a energia, na ponta da energia, ela sai pela ponta dos dedos. O grande emissor de energia são as mãos e os olhos. Como a energia não estava sendo drenada, ela ficou estagnada, uma energia doente. Daí a razão do dedo ir tomando a forma de garra e fechando a mão, forma de garra. Com a drenagem da energia, dessa energia doente, que o Reich chamava de DOR, Deadly Organ Energy, a drenagem para a água, automaticamente vinha para o local uma energia saudável. Saía doente para a água e era substituída por uma energia saudável e produzia, então, o relaxamento da musculatura, e o nervo, que estava sofrendo compressão, deixava de ficar comprimido. E havia melhora não houve simplesmente nem melhora, houve a cura mesmo da neurite. Quando a energia está estagnada, parada, é quando cabe a drenagem de energia. O bom seria se drenar essa energia, jogando lá para a água, e depois colocar energia saudável no lugar. Esse que seria o ideal. A ansiedade é um pouco diferente da angústia. A angústia é a falta mesmo de energia. É o bloqueio total da circulação de energia, né? E leva à depressão. A ansiedade é a falta de descarga, gerando uma dificuldade de carga de energia. Quer dizer, a angústia ainda é pior ainda do que a própria ansiedade. A ansiedade é um estágio em que o bloqueio não é... A energia ainda pode circular,
enquanto que na angústia há um verdadeiro fechamento, é um anel, são os anéis que chamam, que o Reich descreveu, os vários anéis que nós temos e que bloqueiam a passagem de energia. Então, seja o anel ao nível do pescoço, tem um ao nível do abdômen, do diafragma, anel genital, ou vários anéis que nós temos. Até ao nível da vista, nós temos também bloqueio também de energia. Anel, aqui temos ao nível das mandíbulas, nós temos outro anel. Então, a circulação de energia que deveria fluir, essa energia fluindo no corpo, pela face ventral, descendo pela ventral e subindo pelo dorso, fazendo essa circulação contínua, ela fica bloqueada. E bloqueada causa doença. É um bloqueio de energia. Os acupunturistas corrigem esse bloqueio através da colocação de agulhas nos pontos de condensação de energia, fazendo ela fluir. E aí consegue a cura do paciente, ou pelo menos o alívio do paciente, com as agulhas de acupuntura. E outros usam até os dedos, né, quando doem, dando que dá resultado também. Sedação seria compressão contínua para que aquela energia bloqueada volte de novo a fluir, né? E a sedação e a tonificação, pressão descontínua, é para tonificar os pontos que estão com falta de energia. Se puder colocar no sol, melhor, para carregar, para ela ficar mais. Porque ela, na realidade, se autocarrega, porque por fora sendo matéria orgânica, que é algodão, ela tende a captar a energia que está no ar. Ela, em qualquer lugar que ela se encontrar, desde que ela esteja ao ar livre, em contato com o ar, ela se carrega. Agora, o sol ainda incorpora mais energia. Ainda, quer dizer, a carga será maior no sol, né, se ela receber sol. E com uma manta orgânica também, sempre o sol por isso que as horas na caixa orgânica, que o nível de energia mais alto é de 8 às 16 horas. É quando o nível de energia chega ao máximo. Depois ele tende a diminuir. Quando o sol desaparece, vai diminuindo, e na madrugada é quando o nível de energia é menor de todos. Agora, o que não se pode usar é quando cai tempestade elétrica. Porque aí a qualidade da energia se torna ruim. Aí a dó é a energia que, em vez de ser azul, passa a ser avermelhada. E em vez de ser de polaridade negativa, que é saudável, passa a ser positiva. E em vez de circular de oeste para leste, ela circula de leste para oeste. Houve uma vez que eu tive a impressão que estava vendo centelhas. É quando houve um período muito seco e a umidade caiu a níveis muito baixos. Aí é que se percebe, porque quando o nível de umidade é alto, e é por isso que o Reich via bem essas partículas no hemisfério norte, no lugar que era seco, e aqui nós temos muito mais dificuldade de vê-las, é por causa da umidade. Agora, como teve um período muito seco, não me recordo ainda mais onde foi, mas eu cheguei a ver aquelas agulhas azuis, mas depois não vi mais. Não vi uma vez, coincidiu com um período muito grande sem chuva, muito seco o ar. O fumo tem dois prejuízos. Um é o alcatrão, que é o mais grave de tudo, devido ao efeito cancerígeno do alcatrão, que é produzido pela queima do papel do cigarro. Queima do papel, o papel. Por exemplo, quem não puder deixar de fumar e substituir o cigarro pelo charuto ou pelo cachimbo, já está fazendo um benefício à sua saúde. Porque o pior prejuízo do cigarro é o papel. O efeito cancerígeno do cigarro é a queima do papel, o alcatrão produzido na queima do papel do cigarro. Agora, já a nicotina, que é do próprio tabaco, o efeito dela é muito menos nocivo. O que tem vamos dizer, é a nicotina que cria dependência ao cigarro, ou fumo, do modo geral, porque a nicotina é um alcaloide, como são esses tóxicos que viciam, criam dependência. A nicotina cria dependência por ser um alcaloide e impregnar o sistema nervoso. Daí a necessidade do fumante de continuar a fumar, mesmo quando o fumante quer deixar de fumar, ele luta muito devido à dependência criada pela nicotina, que é o alcaloide. Não é o papel do cigarro que vicia ninguém, a queima do papel. Esse é o cancerígeno. E o efeito irritativo da própria fumaça sobre o pulmão, produzindo pela irritação a pior das doenças de pulmão, praticamente nivelada com a do câncer de pulmão, que é o enfisema pulmonar, né? E inutiliza o pulmão, que torna o pulmão inelástico. O pulmão depois não pode mais se expandir, e a morte da pessoa por enfisema é uma morte triste, porque é lenta. É um sofrimento com dispneia gradativa e sempre piora, e sem possível reversão, porque o pulmão já perdeu totalmente a sua elasticidade. As drogas usadas
para deixar de fumar, como por exemplo a nicotina, chama-se um produto com nicotina, que contém ácido nicotínico, que é o Nicotilés, por exemplo, que é um nome de fantasia, né? Mas é o ácido nicotínico, né? Esse produto, ele ajuda a pessoa a deixar de fumar porque ele substitui a nicotina do cigarro. E a pessoa, com isso, sente menos a falta da nicotina, do tabaco. Mas há outras coisas que mantêm a dependência, que é a necessidade de manter as mãos ocupadas. E isso, o nicotilés, o ácido nicotínico, não substitui, né? Aí já vamos dizer, é uma robotização da pessoa, no caso do cigarro, que passa a ser o uso automático da mão para pegar o cigarro, para acender o cigarro, para bater o cigarro. E até a fumaça mesmo, a visão da fumaça. E os fumantes dizem que o cigarro é tranquilizante, que se relaxa. Ele não é tranquilizante, ao contrário. Ele até é excitante, até, não é tranquilizante, mas dá esse sentido de ocupação. Quando a pessoa está, por exemplo, as pessoas que dirigem à noite, usam o cigarro como uma maneira de tempo passar, né? Mas tem muito inconveniente. Então, quando a medicina ortodoxa não tem os recursos suficientes para resolver os problemas das doenças trazidas pelos pacientes, eu então lanço mão da bioenergética como um recurso a mais para superar dificuldades que eu tenho na clínica, na terapêutica dos pacientes. Quer dizer, então, a bioenergética não substituiu totalmente a medicina ortodoxa no meu uso, né? E sim acrescentou um recurso a mais terapêutico. Essa é que é a colocação que eu faço. As doenças, por exemplo, que a medicina ortodoxa não tem recursos contra elas, por exemplo, nas doenças autoimunes, na artrite reumatoide, que os recursos são muito precários, aí eu entro com a bioenergética. É uma homenagem a Wilhelm Reich, o homem que foi o criador disso tudo, o homem que sacrificou a vida em prol da humanidade e que não foi entendido e que terminou melancolicamente morrendo dentro do manicômio judiciário. Esse homem merece a homenagem. Dentro de toda essa concepção que estamos vendo de vídeo, com essas várias colocações, a gente chega a uma conclusão que o tratamento de qualquer, na verdade, patologia, de qualquer doença, não pode ser somente abordando-se um aspecto, ou seja, o aspecto ou físico ou o aspecto psíquico. A tradição espiritual já diz nos seus trabalhos de cura que é necessário o desejo interno profundo, chamado de fé, de querer se curar. Existe inclusive um mantra muito forte que é meu pai, eu quero me curar. Sem essa mobilização das energias internas dentro do processo de cura, na verdade, todo o processo de transformação é impossível. Nos seus trabalhos sobre câncer, Reich notou algo que é fundamental, que somente o tratamento energético, somente o tratamento com a caixa orgânica, ou somente o tratamento biofísico era pouco para que houvesse um sucesso na cura. Ele dizia que, na verdade, era necessário um tratamento profundo de mudança de atitude, de mudança de psíquica, para que a pessoa pudesse se curar. E a visão oriental coloca algo também muito fundamental, que nós somos responsáveis por tudo que nós estamos passando agora. Isso é muito importante porque se somos responsáveis pelas doenças que fizemos, pelas mazelas que passamos, também nos tornamos responsáveis pelo nosso crescimento, pela nossa cura, pela nossa transformação. Somente quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida, realmente a gente pode se transformar. E a nossa responsabilidade também está, eu acho que a mudança de atitude, da gente estar aberto e poder olhar para todas as possibilidades que nos são oferecidas atualmente. Não existe nenhuma resposta única, nenhuma verdade que exclua todas as outras possibilidades. Diversos tratamentos, como a gente viu ao longo desse vídeo, são também muito importantes e muitas vezes foram relegados ao esquecimento. E novos tratamentos estão surgindo a cada momento. É importante que a gente possa se responsabilizar, no sentido da gente poder escolher e no sentido que a gente poder sugar de todo esse conhecimento da humanidade aquilo que possa nos servir para o nosso crescimento pessoal. Há cerca de 4 anos e meio atrás, eu tive em contato com um amigo que tinha um câncer no lábio há muitos anos. E ele já tinha tentado vários tratamentos, quase todos alternativos, não queria fazer uma cirurgia convencional, ele era espírita, e ele resolveu ir na cidade de Palmelo, lá perto de Goiânia, em Goiás, fazer uma cirurgia com um médium, um Antônio, que faleceu há cerca de 2 anos atrás. Esse Antônio, segundo
se sabe, incorporava um médico alemão chamado Dr. Ricardo, e o Dr. Ricardo Ricardo Stam, é quem operava através do Antônio. Esse amigo operou o lábio e ficou perfeitamente bem, saiu a lesão, estava bem, não tinha dor, e tinha que voltar lá 45 dias depois. Eu descobri que tinha um pequeno nódulo no testículo esquerdo, e esse nódulo esporadicamente me doía. Quando eu sou espírita, e eu tenho contato com muitos videntes, com muitos médiuns, eu solicitei de vários deles que pudesse, através da sua paranormalidade, da sua mediunidade, dar uma olhada, me orientar. E disseram todos eles que era um câncer. Eu sou radiestesista, procurei confirmar isso através da radiestesia com amigos radiestesistas, sem dizer que já tinha um diagnóstico, e todo mundo confirmou que era um câncer. Nesse ínter, eu falei com esse amigo que operou em Palmelo, e ele disse que voltaria lá 45 dias após uma revisão. Ele me convidou para ir. Você não quer ir para ver se seu nódulo? E quem sabe o doutor Ricardo deu pé. Eu fui, eu tenho isso filmado. O filme está emprestado, eu não estou lembrando com quem está. Eu tenho um filme de cerca de 2 horas de cirurgias com esse médico, inclusive a mim. Então eu estive lá, falei com o médico, quando o Antônio estava incorporado, e ele disse, tudo bem, amanhã nós operamos isso. Só no sábado. Ele fazia as consultas no sábado, no domingo operar. No domingo de manhã eu assisti várias cirurgias, estive olhando, como eu era médico, permitiram que eu entrasse e assistisse às cirurgias. E na minha hora de ser operado, ele me cortou e disse, não, o problema não está aí. Apou meu testículo e disse que não iria cortar ali. Me cortou na região inguinal, me tirou um tumor desse tamanho que eu desconhecia que tinha. Eu trouxe o tumor para São Paulo, morava em São Bernardo do Campo, São Paulo. Esse tumor foi analisado na USP, um colega meu que tem um laboratório no prédio, onde eu tenho consultório, São Bernardo do Campo. Analisou, depois quis confirmar, mandou para a USP, o laboratório da USP confirmou que era melanoma. Melanoma é um tumor perigoso, ele evolui muito, cresce muito e pode até matar entre 2 a 6 meses, em muitos casos. E eu, sabendo desse câncer, a cirurgia naturalmente foi sem anestesia. Fui anestesiado, não senti nada, e não houve infecção, a cicatrização é perfeita, quase não se nota a cicatriz do quarto cirúrgico. E eu passei a usar a homeopatia, por ser homeopata, usei um fitoterápico que foi descoberto por um químico alemão também radiestesista, e que eu conheci um caso de cura com esse fitoterápico, que é apenas a tintura da raiz da jabuticabeira. Então passei a tomar essa tintura. Depois disso, iniciei o uso de uma vacina japonesa, a vacina Hasumi. O Dr. Hasumi foi um médico japonês, também físico, e mais de 50 anos pesquisou câncer na linha, digamos, imunológica, descobriu inúmeros vírus causadores de câncer, isolou isso de sangue de pacientes cancerosos e desenvolveu vacinas para câncer. Eu tomei uma dessas vacinas cerca de 1 ano. Além disso, eu fiz outras cirurgias espirituais por ser espírita e por acreditar que a medicina do plano espiritual pudesse e pode realmente ajudar nesses casos. Eu sou perfeitamente curado. Fiz mapeamento ósseo, cintilograma hepático, tudo que é exame que eu tinha que fazer de controle eu fiz, e de lá para cá eu não tenho absolutamente nada. Não apenas o desejo, mas a certeza de que iria me curar. Eu tenho consciência de que toda cura começa e termina na mente da pessoa. Não é o médico que cura, é o paciente que se cura sempre. Seja o tratamento homeopático, cirúrgico, espiritual, é sempre a pessoa que se cura. O que vem de fora é, digamos, um catalisador dessa cura. E eu sempre confiei na possibilidade de me curar, não me abati com 4 filhos, filho pequeno, não fiquei preocupado com a possibilidade de vir a falecer em função desse câncer. Não acreditei nisso. E eu voltei mais uma vez em Palmelo e conversei com muita gente nos dias que eu estive lá, cerca de 2, 3 dias, e ouvi muitos depoimentos, pessoas curadas e pessoas que deram testemunho de inúmeras curas na sua família, incluindo o câncer. Eu assisti em São Paulo uma palestra ministrada por um padre que viveu muito tempo no Brasil e está radicado em Roma. Esse padre, num determinado momento, detectou que era portador do HIV. Ele soube de um químico alemão, que também é radiestesista, e desenvolve uns remédios fitoterápicos e orienta a dieta. E ele seguiu aquela orientação, tomou os remédios, seguiu a orientação dietética. Os exames tinham sido feitos na Faculdade de Medicina da Universidade de Roma, e num dado momento, ao repetir o exame negativou. Eu ouvi esse depoimento desse padre, não recordo o nome dele. Foi uma fitoterapia. São 2 remédios à base de plantas, muitas delas de uso na homeopatia, como quelidônio e outras, e uma dieta que consiste em uma dieta naturista, com muita coisa crua, muitas verduras, legumes e frutas, mas com uma característica, com 0 de proteína animal. Nenhum tipo de proteína animal. Aliás, esse é um grande mito da medicina, né? O mito de que nós, para termos saúde, precisamos de proteína animal, principalmente carne. Eu não como carne há 30 anos, e tenho certeza que meu câncer não foi por isso.
por ser radiestesista, eu descobri que eu dormi 15 anos num foco de energia telúrica que havia na direção do meu tumor, aonde eu me deitava. Eu tive que afastar minha cama daquele local. 2 radiestesistas amigos foram na minha casa separadamente, sem que eu dissesse nada, e detectaram o mesmo foco. Eu fui vítima dessa energia. Na Europa já existe uma grande comprovação, uma investigação boa, profunda, metódica, que mostra a relação de causa e efeito entre radiações telúricas e câncer. Centro de Terapias e Estudos Alternativos com Vivaldo. Eu sou vice-presidente e diretor clínico. É uma clínica bem aberta, bem holística, bem integrativa no que faz, onde qualquer pessoa que queira ajudar a curar alguém pode participar do trabalho. Terapeutas ou não. Naturalmente que as terapias são feitas por terapeutas médicos e terapeutas de outra linha, psicólogos, médicos e outros tipos de terapeutas. Lá, toda a ciência oficial é usada ao lado das chamadas paraciências. Então, acupuntura, homeopatia, radiônica, radiestesia. Eu, inclusive, atuava lá também como radiestesista, além de atuar como médico. Eu analisava as pessoas do ponto de vista da radiestesia para ver aspectos energéticos, ver se a pessoa estava sendo vítima de uma energia ruim que existia em sua casa, se estava dormindo em cima de radiação telúrica. Eu fazia esse tipo de trabalho para orientar as pessoas. Eu sou espiritualista desde 18 anos, tenho 48, portanto há 30 anos que eu venho lendo, estudando. Eu sou bastante eclético, né? Eu não sou propriamente um espírita. Eu fui espírita, kardecista, fui até presidente de um centro kardecista, São Bernardo do Campo. Mas há muitos anos que eu já abri o leque e hoje eu posso dizer que sou um espiritualista universalista. Ninguém é possuidor de toda a verdade. Todos os ramos da ciência, todos os ramos da filosofia e da religião possuem uma pequena parcela da verdade. Se nós pudermos juntar essas pequenas parcelas, nós teremos uma verdade maior. E ainda está longe de ser a grande verdade. E é o que eu faço. Eu junto tudo que há de bom na ciência, na filosofia, na religião, nas chamadas paraciências. Eu não tenho absolutamente nenhum preconceito. Junto tudo e com isso eu tenho me ajudado muito e tenho sido um médico melhor para os meus pacientes, porque as minhas orientações estão sempre no sentido das pessoas aceitarem as coisas boas e descobrirem que são capazes de se curar. E desde cedo, lendo no espiritualismo, tomei contato com os chamados corpos sutis do homem. Nós não somos absolutamente o que pensamos ser. Esse corpo é um dos nossos corpos. A ciência recentemente descobriu mais um, que o Russo chama de corpo bioplasmático, que é o campo bioeletromagnético. Além desse campo, existem outros campos que podem ou não ser eletromagnéticos, podem ser de uma outra energia, uma energia de outra natureza. Uma dessas energias, existem várias chamadas ondas de forma, que na realidade o termo onda é um termo inadequado, porque essa energia não tem caráter eletromagnético. Não se sabe se ela é uma onda realmente. Existem algumas delas, as principais são 12, e uma delas tem um nome historicamente conhecido, entre radiestesistas, que é verde negativo. As ondas de forma podem se apresentar em 2 chamadas fases, uma fase chamada magnética, a outra chamada elétrica, e também é um nome inadequado, porque não tem nada a ver com magnetismo nem eletricidade. Foi feita uma experiência e se fez analogia com eletricidade e magnetismo e se deu esse nome. As ondas de forma de fase magnética são altamente salutares. É possível você curar um câncer extraindo essas energias de uma pirâmide, de algum outro instrumento, cuja forma permita extrair do campo virtual essa energia modernamente chamada de energia escalar. Se a fase é chamada elétrica, isso é muito nocivo. Pode causar um câncer com verde negativo elétrico, mas pode-se curar um câncer com verde negativo magnético. A pirâmide, na realidade, ela não emite fases separadas. As emissões de energia de forma da pirâmide são emissões indiferenciadas, é a mistura do elétrico com o magnético, que não possui nocividade. Em relação ao câncer, a gente não pode perder de vista o seguinte: o câncer é uma doença muitíssimo mais complexa do que o que se julga normalmente. A medicina oficial, por ser mecanicista, ser cartesiana demais, materialista, ela considera o câncer apenas como uma doença localizada, como um tumor, como um conjunto de células alteradas. O câncer é muito mais do que um conjunto de células cancerosas. Tanto é assim que as experiências do Bohr, na Inglaterra, mostraram a possibilidade de se detectar padrão energético de câncer através de microvoltímetros ultrassensíveis 2 anos antes do câncer aparecer. E os radiestesistas são capazes de fazer essa mesma coisa, detectar essa alteração no padrão energético do indivíduo
e no futuro irá projetar um câncer no seu corpo, irá criar as condições para as células se tornarem cancerígenas. Por que e como uma célula se torna cancerígena? É muito importante a medicina reavaliar estudos do passado, principalmente de autores não ortodoxos. Autores que pesquisaram quase sempre sozinhos e que não seguiram os cânones da ciência médica da época. Um desses autores é Georges Lakoff, um russo naturalizado francês, que explica os fenômenos vitais em termos de oscilação de onda produzida pelas células. Segundo Lakoff, cada célula é um oscilador. E o que é um oscilador? É um elemento que interage com campos energéticos, captando energia, concentrando, emitindo, entrando em ressonância, se desarmonizando com certas energias, se harmonizando com outras. Cada célula nossa faz isso. Determinadas energias podem nos fazer um bem muito grande e outras podem até nos matar. Lakoff conseguiu mapear a região de Paris e correlacionar incidência de câncer com composição geológica do solo. E descobriu uma coisa que até hoje a medicina não valorizou, apenas os radiestesistas. Nos solos impermeáveis aos raios cósmicos, o raio cósmico penetra pouco e reflete muito. Essa reflexão para a superfície causa um certo desequilíbrio cósmico-telúrico entre o que vem de cima, raios cósmicos, e o que sai de baixo, radiação telúrica, e propicia o aparecimento de doenças, principalmente câncer. Ele pôde descobrir que os solos impermeáveis eram aqueles que eram bons condutores de eletricidade. Os exemplos que a gente pode dar é o granito e os veios metalíferos, os solos com minérios ferrosos, xísticos, e o solo impermeável, que permite uma boa penetração e não altera o equilíbrio cósmico-telúrico, são exatamente os solos mais saudáveis. Esses são, por exemplo, os solos calcários. Então, há na obra de Lakoff todo esse trabalho e até hoje não foi valorizado. As pessoas que têm câncer, eu aconselho fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Nunca uma terapia única. Terapia única é uma coisa perigosa. A alimentação é de uma importância muito grande, principalmente porque ela mexe com o pH sanguíneo e a bioeletrônica desenvolvida por Claude Vincent na França demonstrou que pH sanguíneo acima de 7,4 já denota uma tendência cancerígena. Então, alimentação que possa diminuir a alcalinidade sanguínea. Coisas cruas, naturais. A ausência de proteína animal seria o ideal. Baseado, posso afirmar isso, nos estudos de um médico americano chamado William Frederick Koch, que morreu em 68 em Petrópolis, aqui no Rio. Provou bioquimicamente que proteínas animais, através dos seus radicais sulfidrina, bloqueiam o mecanismo de oxidação celular, que é o mecanismo básico de transporte de energia. Bloqueia o transporte de energia, a doença é pior. Imunoterapia. Muitos cânceres são produzidos por vírus. A medicina recentemente já está aceitando essa hipótese. Até poucos anos não aceitava isso. O Dr. Hasumi e seu filho, atualmente no Japão, já tem um trabalho de 50 anos com vacinas que tem curado inúmeras pessoas no mundo inteiro. Então, quem puder fazer imunoterapia, principalmente a Hasumi, que eu conheço como sendo de bons resultados, seria ótimo. Agora, em função da descoberta de Lakoff, vem o solo em que habita. Porque se o indivíduo está habitando um solo granítico, um solo terroso, um solo impermeável a raios cósmicos, portanto, um solo de baixa resistividade elétrica, esse solo é cancerígeno. Então a pessoa precisa mudar de casa, mudar de região, mudar para um local onde o solo permita uma boa penetração de raios cósmicos. Como além dessa questão dos raios cósmicos, existem as radiações nocivas para o próprio solo, dormir em cima de veios d'água, todo radiestesista sabe que pode provocar câncer. Então convém, além de ir para um solo que seja mau condutor de eletricidade, que seja bem permeável a raios cósmicos, procurar, se possível, com a ajuda de algum radiestesista, descobrir um local mais saudável nesse solo para poder residir. As casas deveriam ser feitas com esses cuidados, como a Áustria já faz. O radiestesista tem que assinar a planta do construtor, senão a casa não é construída. Primeiro se analisa a energia do local. E os estudos fossem multidisciplinares, e todos dessem a sua contribuição e os pacientes fossem tratados com esse enfoque bem holístico, bem heterogêneo. O sujeito vai lá, toma homeopatia, mas ao mesmo tempo tenta uma cachorro-gônica, faz uma cromoterapia, passa no radiestesista, se tem médium, tem curador, vai lá aplicar, dá o seu passe, passa lá a sua bioenergia. Eu tenho a impressão que uma coisa feita desse modo, juntando todas as coisas boas que a gente conhece, doença incurável ia ser difícil continuar como tal, né? Olha, eu sou médico, né? Sou médico formado aqui na UERJ. Aí fiz homeopatia aqui
na Frei Caneca, na Unirio, né? Isso já tem 10 anos. Eu estudei homeopatia e sempre trabalhei como clínico homeopata. Há 5 anos eu comecei a trabalhar com Tai Chi Chuan e Doin, fazendo grupos na Baixada Fluminense e trabalhando energia através de movimento, né? E agora, há 6 meses, eu comecei a ter vontade de estudar mais a questão da energia usando a caixa de Urgon, né? E aí eu comecei a estudar mais e comprei agora há 2 meses, mandei fazer uma caixa, está lá no consultório em São João de Meriti, né? Estou começando a utilizá-la agora, né? Tenho ainda pouca experiência com ela, mas tem sido uma das coisas que eu acho que vai poder dar um reforço muito legal ao meu trabalho como homeopata, né? Basicamente, nos casos de câncer, casos de AIDS, casos de hipertensão, casos de enxaqueca, né? Casos em que você percebe que tem uma baixa de energia e que a caixa poderia ajudar a fazer circular a energia e a pessoa restaurar o equilíbrio dela. Tem um cara que estava na época com 35 anos, né? Esse caso já tem 6 anos que aconteceu. Ele veio me procurar, ele tinha exame HIV positivo e tinha desenvolvido um sarcoma. Ele se tratava aqui no fundão. Ele tinha exames laboratoriais e lâmina, né, identificando o sarcoma e uma sobrevida média de 6 meses, dada pelo médico. Ele veio me procurar como homeopata e ele estava fazendo um tratamento conjunto com terapia haitiana, caixa de Orgon, alimentação, ele havia mudado radicalmente a alimentação dele, e estava também fazendo acupuntura. Em 3 meses, esse cara desapareceu, o sarcoma dele, os exames laboratoriais dele ficaram equilibrados, ou seja, linfócitos, hemácias, tudo ficou legal. E ele começou a se sentir muito bem, a vida dele deu uma virada muito grande. Ele também era uma figura que tinha uma empatia muito grande com o candomblé, e ele resolveu ir fundo nisso, né? E foi um resultado muito bonito. Ele está muito bem até hoje. E tem um dado pitoresco que eu gosto sempre de lembrar. Ele voltou ao médico do fundão para relatar essa experiência dele, né? Queria contar para o cara o que ele tinha feito e tinha melhorado. E o médico do fundão se recusou a acreditar no que ele estava dizendo. Inclusive pegou os exames laboratoriais que o próprio médico havia mostrado para ele e rasgou na frente dele, dizendo que se ele estava vivo, aqueles exames que ele tinha feito, aquela lâmina que ele tinha examinado, estavam erradas. Se aquilo ali fosse verdadeiro, ele teria que estar morto. Então foi uma experiência muito forte perceber como é que é difícil, mesmo com resultados assim contundentes como esse, a gente virar, mostrar e modificar a cabeça de algumas pessoas mais reacionárias, mais tradicionalistas dentro da medicina. Essa é uma discussão muito grande. Há muito tempo se discute qual seria a origem do câncer e cada dia só aparecem novas teorias, outras caem, né? Eu acho que o câncer, como a AIDS, como algumas outras doenças que existem e que afligem a humanidade hoje, são doenças multifatoriais. São doenças que não têm uma causa única, mas sim um conjunto de causas, um conjunto de elementos que levam a pessoa a adoecer dessa determinada maneira. E aí entra a grande dificuldade. A medicina tradicional, ela tenta sempre descobrir causas únicas, um agente patogênico para aquela doença. E nessas doenças não existe um agente único. Então, vai ficar discutindo eternamente até que as pessoas consigam descer dos seus pedestais e admitir que elas não têm respostas absolutas, que precisa realmente juntar um monte de coisa para poder compreender como é que se instalam essas doenças. O câncer é uma coisa que o Reich mesmo estudou muito, câncer, né? E ele aponta que existem um monte de fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver um câncer. Agora, o que eu acho fundamental nessas doenças é que está envolvida a questão de qualidade de vida. E qualidade de vida é alguma coisa que ultrapassa os limites próprios da medicina. Atinge política, atinge sociologia, atinge um monte de outras coisas. Em relação a isso, uma vez eu estive conversando com o Gaiarsa, que é um terapeuta corporal de São Paulo, e ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava o seguinte, os governos não querem admitir que, tendo vivida hoje, muita gente prefere morrer. Então, essas doenças, a AIDS, o câncer, essas doenças que parecem que cada vez pegam mais pessoas, são um reflexo exatamente dessa degradação da qualidade de vida, da vida transformada em uma luta e uma luta injusta, uma luta que, quanto mais você batalha para conseguir sobreviver, parece que fica mais difícil de você conseguir isso. Tem muita gente que desiste e muita gente que adoece nessa desistência. Eu acho que a resposta dessas doenças só vai chegar no momento que a gente conseguir ter uma visão mais abrangente, uma visão mais integrada de saúde, e aí poder compreender o que não é saúde também no meio dessa confusão de fatores. Eu tive contato com algumas pessoas, né, que também utilizaram caixa e, quer dizer, aí teve vários tipos de resultado, né? O tio de um amigo meu, que também estava com câncer, um câncer no intestino,
ele fez só caixa de orgão. O que ele relatou pra gente foi que, primeiro, as dores diminuíam muito quando ele usava a caixa. Ele tinha uma sensação de bem-estar que há muito ele não tinha, né? Um parêntese nisso aí. Os tratamentos tradicionais para câncer, a quimioterapia, a radioterapia, provocam uma depressão imunológica e uma depressão de humor na pessoa, um mal-estar muito grande, que somadas ao risco de estar com uma doença dita fatal, torna a situação da vida da pessoa difícil de aturar, viu? Difícil de aguentar esse risco, mais o mal-estar que o próprio tratamento te provoca. E a caixa de orgão, ao contrário, né? Dava um bem-estar para ele. Ele não conseguiu fazer uma mudança de alimentação, nem uma mudança mais radical na vida dele, e essas melhoras foram temporárias. Ele veio a falecer desse câncer, mais ou menos depois de 2 meses de uso da caixa. Tem alguns outros casos também de pessoas que tiveram sempre assim, os resultados, sempre as pessoas apontam o bem-estar que a caixa de orgão produz, a sensação de pessoas, por exemplo, que já têm sensação de frio, né? Então, estão doentes, então tem aquela sensação de frio interno, de perda de vitalidade. Todas elas relatam um aquecimento, a sensação de que está mais vivo, que está pulsando melhor, né? E uma sensação de clareza nas ideias. Isso é muito interessante, né? No meio de situações em que as pessoas estavam se sentindo praticamente perdidas, né, desamparadas, a caixa de orgão parece que clareia a mente das pessoas, elas saem com mais clareza do que está acontecendo com elas e com mais coragem de lutar e de batalhar pela sua própria cura. Eu acho que tem um dado importante que é o seguinte: eu acho que o papel do médico, ou o papel de quem acompanha qualquer pessoa, é procurar dar uma visão que seja coerente para a pessoa daquilo que está acontecendo para ela. Ajudar ela, de alguma maneira, a compreender e se apropriar do tratamento. Quando eu falo apropriar do tratamento, eu estou tentando falar de uma forma mais ampla, que seria se apropriar da própria vida, né? Se sentir responsável por aquilo que ela está fazendo e com capacidade de poder, então, modificar coisas na vida dela em busca da sua saúde. Quando as pessoas conseguem compreender isso, ou quando eu consigo ajudá-las nessa compreensão, eu vejo que as mudanças são muito significativas e, em geral, a pessoa consegue se recuperar. Quando essa visão não é conseguida, é muito difícil. Não há caixa de orgão que dê jeito. Normalmente, quando a gente sofre, está passando por qualquer perigo, a tendência da gente é se contrair, né? E já existe bioquimicamente, já foi comprovado que em situações de risco, principalmente risco de vida, o nosso organismo produz hormônios que produzem essa contração, preparando a gente para fugir ou para lutar. Mas muitas dessas doenças, elas, principalmente as doenças crônicas, essas que se instalam e ficam durante muito tempo, né, junto com a pessoa, não há fuga possível, não há luta possível. A pessoa se sente impotente. Então essa contração orgânica, essa contração da energia do corpo da pessoa, está ligada muito à produção da dor, ao aumento da sensação de dor e à má distribuição de energia. A caixa de orgão, o que ela provoca, ela é um acumulador de energia. A energia vital está presente no ar que a gente respira, no sol que a gente toma, está presente em tudo, né? O que o Reich fez foi criar um aparelho em que aquela energia fica concentrada ali dentro. E quando a pessoa fica dentro da caixa, ela recebe então um banho de energia que ajuda a expandir essa energia outra vez, e aí a sensação de bem-estar. E nessa expansão, a energia fluir pelo corpo. Então a diminuição de dor, essa clareza de ideias, a sensação de calor, de vitalidade, estão ligadas exatamente a essa energia que volta a fluir pelo corpo da pessoa. E quando ela sai, ela tem uma amostra do que ela pode, se ela fizer exercícios respiratórios, se ela tiver uma alimentação mais adequada, que são outras formas da gente se energizar bem, ela pode manter isso. De qualquer jeito, a caixa de orgão, sendo usada diariamente, ela vai dar sempre para a pessoa, naquele período, um equilíbrio na energia, e abrir para ela a clareza que ela pode manter aquela saúde. Para isso, ela precisa mudar coisas na vida dela. É importante a gente pensar que, assim, quando alguém chega a desenvolver doenças tão graves, é porque está vivendo de uma maneira que não está de acordo com ela há muito tempo. Então, é difícil. Essa mudança é uma mudança exigente mesmo. Não é um processo simples, não. Mas ela precisa ser conscientizada e precisa ser apontado, né? E, quer dizer, se a pessoa consegue compreender o tamanho e a importância dessa mudança, acho que tudo fica bem mais fácil. Talvez seja cedo para afirmar que a ciência está se aproximando da espiritualidade. Se isto estiver de fato acontecendo, acredito que será bom para todos nós. Muitas das informações aqui levantadas podem ser aprofundadas pela leitura de livros como Biopatia do Câncer, de William Reich, Orgônio, Reich e Eros, de Edward Mann, e Energia Orgânica, de Luiz Moura. Quaisquer apoios e informações que facilitem a nossa pesquisa serão bem-vindos.